Deixa eu só ver, notificação, não. Assim, eu não vou mentir pra vocês que eu esqueci da gravação, né? Por um acaso, tava na agenda e ele notificou. Não vou mentir pra vocês. É raro, mas acontece muito. Acontece, mas vamos lá. Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós, Devs Cansados, um podcast bem-humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados. Somos todos devs cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática. Porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Todos devs cansados. Somos cansados. Somos todos devs cansados. E agora vamos começar a nossa daily. Como estamos? E antes de começar o episódio, Fernando César, a gente tem algo importante aqui do nosso perfil e pra quem tá ouvindo. Bom, o Devs Cansados agora é parceiro oficial do Ituring. Mas o que é o Ituring? O Ituring é um instituto de tecnologia que oferece cursos online focados em carreiras digitais de alta demanda. Os cursos são orientados a projetos para alunos que coloquem a mão na massa e aprendam de verdade o que aprender na área de programação, teste, DevOps, análise, tudo aquilo que a gente sabe que é bom pra nossa área, né? Sim. E assim, a gente tá falando aqui do Instituto Ituring porque é meio que a pegada nossa aqui do podcast, dos nossos memes, as coisas da rede social, que eles não são os cursos rápidos, não é mesmo? Sim, é formação completa mesmo, cursos de 1 mês a 6 meses, tá ligado? Uma parada bem completa. E os cursos são feitos em conjunto com grandes empresas e instrutores, convivência de mercado mesmo. Bom, e se você quiser conhecer melhor o Ituring, ouve o nosso episódio 49, que falamos ali por, sei lá, umas 2 horas, né, sobre cursos online e sobre a empresa também, né? E o que essa parceria proporciona aí para os nossos ouvintes? Bom, com o link que tá na descrição desse episódio que vocês estão ouvindo agora, o ouvinte, ele tem um desconto exclusivo do Devs Cansados, tá? É só pelo nosso link que vai dar esse desconto que tá lá, beleza? Então, acessa aí na descrição e pega logo esse descontão, galera. Tá bom. Boa. Então, vamos para o episódio. Boa. Então, eu sou o Alexandre Duarte, né? Eu sou de João Pessoa, mas eu estou falando agora aqui de Austin, no Texas. E eu tenho trabalhado aqui como engenheiro de software no Google pelos últimos quase 7 anos. Opa, eu sou o Hugo Marques, eu sou originalmente de Campina Grande, Paraíba, mas eu tô agora em Oceanside, na Califórnia. Nos últimos 6 meses no Twitter e antes disso eu tive 7 meses no AWS. Eu sou o Lucas Schmoeller, eu sou originalmente de Piquete, São Paulo, mas hoje em dia eu moro em San José, na Califórnia, e atualmente trabalho como Product Manager no eBay. E de Curitiba, eu sou o Fernando César. Hoje, o cúmulo do impostor sou eu hoje nessa gravação. Então bora! Agora relaxe, pegue uma bebida. Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Bom, primeiro, né, vamos começar do começo aqui, né? Hoje a gente tá aqui para falar de FANGs, né? Não sei qual que é o termo. Acho que nem se aplica mais esse termo hoje em dia, né? Mas vamos falar das Big Techs, né? Das grandes empresas de tecnologia, onde hoje todos vocês trabalham. E aí, acho válido também falar, né? Hoje eu trabalho no iFood, não é exatamente uma empresa pequena, mas eu ainda tô no Brasil, ainda não fui pra fora. Foi excelente. Mas assim, a minha pergunta primeiro é pra vocês. Vamos falar sobre o trabalho de vocês e como veio essa carreira. Vocês sempre pensaram, era um objetivo desde o começo trabalhar numa Big Tech ou foi acontecendo, teve alguma motivação diferente? Cara, eu entrei meio por acaso, sabe? Eu era professor, eu fui professor por 6 anos lá na UFPB em João Pessoa. Uhum. E tava pensando em passar um tempo fora do Brasil, trabalhando como professor também numa outra universidade, e acabei recebendo uma sugestão de um amigo para aplicar para Google, e acabei passando e vim parar aqui. Não tinha planejado nada, nem de sair da universidade, nem de sair de país, nada não. Foi meio que por acaso. Nem exatamente atuar na área de desenvolvimento, né? No seu caso, era mais da aula mesmo. Eu era professor de ciência da computação e acabei virando engenheiro de software, assim, meio por acaso, entendeu? Boa. No meu caso, eu tava no Brasil, eu tava trabalhando em Brasília na época, eu tava desesperado pra sair do Brasil.
tava trabalhando meu currículo, né, tirando certificação para ver se eu conseguia fazer um trampo e migrar pro Canadá. Mas eu não tinha aplicado para nada e tal. E aí, do nada, eu recebi um convite de um recruiter da Amazon. Inclusive, até uma história engraçada que eu achei que era spam. Eu mandei a mensagem... Padrão, né? A síndrome do impostor no alto, né? Recebi a mensagem e fiz, não é pra mim. Mandei pro lixo a mensagem e falei pra minha esposa, brincando assim, recebi uma mensagem do recruta da Amazon, não é pra mim. Aí deletei. Mais tarde, no mesmo dia, assim, eu lembro que eu fui ler a mensagem de novo e eu fiz, cara, isso tem muito detalhe, isso é pra mim, eu vou responder. E aí, o resto é história, assim, era recruta mesmo da Amazon, fiz a seleção em 2013, e quando foi em outubro de 2014, levou um ano pra sair o meu visto, quando foi outubro de 2014, eu tava chegando lá em Seattle, em Washington. Caraca, aí sim. Eu comecei minha carreira já tem um tempo bom aí, tem quase 11 anos, e eu comecei como dev, na época eu não pensava em sair muito não, eu tava bem tranquilo em só fazer meu trabalho, trabalhar o que eu precisava, só ir curtir a vida, não tava preocupado com isso, mas eu entrei numa empresa de consultoria aí no Brasil que prestava serviço para empresas no mundo inteiro. E aí eu comecei a trabalhar diariamente com empresas maiores e viver a rotina deles. Resolvi mudar de área mesmo, ir para a área de produto, dentro da empresa eu tive a oportunidade de poder mudar, e numa dessas eu acabei virando consultor para o eBay. Eu passei um ano trabalhando com eles, e coincidentemente o primeiro ano de pandemia. Então em 2020 eu entrei no eBay, comecei a trabalhar como PM, e no final desse ano eles me convidaram a me juntar, né? Eu fiz um processo de entrevista inteiro, mas eles já tinham meio que me chamado para me juntar à empresa. Demorou um pouco, demorou uns 2 anos para eu conseguir chegar aqui, mas eu consegui vir. Mas sempre foi uma coisa que eu e meu marido conversávamos bastante sobre, porque a família dele todo mora fora e a gente queria sair do Brasil mesmo. Porra, legal. Mas assim, é legal que acho que nenhum de vocês era exatamente o objetivo de carreira, né? A gente vê uma galera mais nova hoje já nesse foco, né? Eu conversei com um cara que também é engenheiro do Google, o que fez o termo O, né, o joguinho lá de palavras, e ele falou que assim, tipo, aconteceu, né? Acho que meio que igual vocês, né? Aconteceu, apareceu uma oportunidade, por que não, né? Pô, excelente. E assim, do que vocês já trabalhavam já no mercado, né, em diferentes áreas, e assim, tem muita diferença de imediato do trabalho de uma Big Tech para o que a gente faz no dia a dia numas empresas mais normais, entre aspas, vamos dizer assim? Eu vou puxar essa porque eu acho que eu trabalhava como analista de sistemas e programador no Brasil e eu vim como engenheiro de software, né? E assim, pelo menos para mim, foi bem diferente, assim. No sentido de principalmente eu acho que a responsabilidade e a independência que você tem, tipo assim, para tocar os projetos, etc. E eu acho que os processos em si, como os projetos são desenvolvidos, toda a questão que você tem de, por exemplo, fazer um system design, tem muita questão, pelo menos em 2014 ali quando eu comecei. Onde eu trabalhava era mais tipo, só um servidor, aí quando você vai para Big Tech, agora você está lidando com sistemas distribuídos, com vários servidores. Então, assim, eu achei na época, eu lembro que quando eu entrei, eu achei bem diferente, assim, era um mundo completamente diferente. E outra curiosidade é que não se usava, pelo menos internamente, não se usava nenhum dos frameworks que eu estava acostumado a usar na indústria normal, assim, da Enterprise, né? Eu vim de banco e governo e usava Java, JSF e tal. Quando entrei na Big Tech, beleza, eu usava Java, mas era tudo interno. Caraca, que louco. Eu acho que eu assino embaixo disso que o Hugo tá falando, porque embora eu não esteja no dev, trabalhando com dev diretamente, eu convivo com isso todos os dias, e é realmente cada empresa que a gente passou, até quando eu prestei serviço para outras empresas, o stack de tecnologia, embora baseado tenha uma base forte, principalmente em Java, na minha experiência, costuma ser bem customizado para aquele tipo de negócio, porque cada negócio tem uma necessidade diferente. Falando mesmo sobre as Big Techs como um todo, tudo que você faz tem um impacto gigantesco. Você não tá falando de, eu vou afetar 100 mil usuários, você tá afetando milhões ou bilhões de usuários, dependendo do que você tá mexendo. Então não é uma carga de responsabilidade que é muito maior
do que isso, mas o dia a dia do trabalho ele pode ser muito parecido, e uma coisa que eu vejo bastante diferença é que aqui a gente tem uns papéis muito bem definidos. Quando a gente está trabalhando, às vezes, em empresas menores, acaba que você está desenvolvendo, você está fazendo análise de requisitos, escrevendo história do usuário, e todo mundo divide a responsabilidade de tudo, e pode ficar um pouco confuso. Isso aqui hoje é muito bem definido, o que cada pessoa vai fazer no processo, e acaba que ajuda o processo, você tem mais oportunidade de explorar a área que você escolheu mesmo se desenvolver. Pô, o que, assim, adicionando um pouco sobre isso, o que eu vejo muito é que, na verdade, aqui no Brasil, né, a cultura no Brasil é que, porra, tipo, a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí, olhando pra fora, assim, a gente não sei se a gente deveria, mas a gente consegue, né? E aí, olhando pra fora, o pessoal ele é mais centrado mesmo, né? Focado nesses papéis específicos, né? Então, acho que tipo, isso aí afeta muito também, né? Isso é um fato, mas é legal, até porque eu acho que isso é um grande diferencial de profissionais brasileiros trabalhando aqui. A gente se vira. Se a gente encontra uma pedra no meio do caminho, a gente dá a volta, levanta a pedra, faz o que precisar. Mas a gente consegue chegar no nosso objetivo. E às vezes, outras pessoas que não estão tão acostumadas com essa bagunça que a gente tem assim, tem um pouco mais de dificuldade de quebrar esse tipo de barreira. Sim, entendi. E, Alexandre não tinha, né, experiência de dev mesmo, Isso. Eu tinha pouco, eu trabalhei em alguns projetos, mas em centros de pesquisa, não era em indústria. Eu fui programador há alguns anos, mas era mais voltado para pesquisa. Mas eu acho que tem uma coisa que é notório sobre o Google, é que a gente usa muito ferramenta interna, né? Então, tudo que a gente faz internamente é muito diferente de como outras pessoas fazem em outras empresas, né? Tipo, faz 7 anos que eu não uso Git. Eu nem sei se eu sei. Eu nem lembro se eu sei usar Git mais. Então, não sei usar mais Git, então. É bem diferente. A gente usa muita coisa interna e tem muita maturidade da infraestrutura também. Então, a maioria das coisas que você vai resolver, você pensa em resolver, alguém já resolveu e tem lá o negócio para você usar. Entendeu? A infraestrutura é bem madura nesse sentido, que não é o caso em startups, em empresas menores, que o pessoal está usando muito open source e coisas mais não tão maduras para o caso de uso daquela empresa, né? Você tem que fazer as coisas, tá construindo aos poucos, né? Pô, eu acho que uma coisa que vocês falaram que eu achei muito legal, que assim, a gente não usa muito os frameworks, as libs de mercado e tal. Então, tipo, a gente vê uma galera dando a vida e às vezes defendendo linguagens e frameworks e libs na internet, e isso aí não faz, na verdade, não faz muito sentido quando você pensa em trabalhar numa Big Tech, né? Você saber a base de uma linguagem, você realmente saber como usar ela, muito melhor do que ser especialista em algo muito específico, né? Numa lib qualquer. Ah, sim, com certeza. Eu acho que uma coisa que, pelo menos assim, alguns conceitos ficam, né? Por exemplo, você, no Java, no mundo Java, né? Você saber digitação de dependência, usar Spring, beleza. Aí você sabe fazer isso em qualquer framework, inclusive no framework da casa que usa injeção de dependência, entendeu? Você sabe um ORM, beleza. Você sabe o Hibernate, mas você sabe um outro ORM que a casa decidiu criar. Então, assim, alguns conceitos ficam, mas ficar se apegando aos detalhes de o Spring versus, sei lá, o Ruby on Rails, cara, não faz muita diferença. Porra, legal, excelente isso aí. Mas vamos lá, bom, cada um de vocês, né, já contou já um pouco como foi, mas assim, como que realmente foi, tem-se como detalhar um pouco mais como foi o processo mesmo? Acho que, principalmente de visto, né, acho que é o que mais pega, porque no fim das contas o processo, você vai lá, se candidata e espera uma resposta mágica, né? Não sei se tem alguma coisa além disso, mas como foi o processo para cada um de vocês, né? O Lucas até comentou, né, um pouco já de como foi, mas se quiser puder detalhar um pouco mais também, como que foi? Posso, claro. Assim, primeiro, né, quando a gente vai prestar serviço numa empresa de consultoria, normalmente tem um processo seletivo para ver se você vai entrar. Então, para poder entrar como um consultor dentro do eBay, eu passei por 6 entrevistas, com PMs de diversos níveis, até chegar no diretor da minha área, no então diretor da minha área, né? E o processo de contratação que você falou, para vir para cá, você tem 2 opções. Se você, por exemplo, estiver no Google, estiver no Brasil, você pode vir com L1, que é um visto que vai te prender na empresa, e ele é só para cargos de gerência. Ou você pode vir no H1B, que é o visto de trabalho mais comum, que a maioria das pessoas tem. Só que o H1B, ele tem uma pegadinha que ele é uma loteria. Então a empresa vai te inscrever lá,
e você vai ser sorteado. Se você não passar no sorteio, paciência. O meu caso demorou muito, porque normalmente tem um round de sorteio só, as pessoas são notificadas, e você tem 2 meses para se inscrever e dar sequência. Caso eles não preencham o número de vagas que tem por ano, não lembro se são 37 mil, mas tem um número específico que varia de ano a ano, eles fazem um outro sorteio. E no costume é ter no máximo os 2 sorteios. Eu não passei nos 2 sorteios. No ano passado, exclusivamente, teve um terceiro sorteio em novembro. Eu fui selecionado nesse terceiro sorteio. E aí realmente começa o processo de visto, mas esse processo de visto é mais tranquilo. Realmente só os advogados vão... Provavelmente a empresa vai contratar um consultório de advocacia especializado em imigração, porque eles já fazem isso tudo. Então a empresa paga, às vezes, um premium para ir mais rápido, porque senão, se você não pagar, isso pode demorar muito mais tempo. E aí, enquanto esse processo vai correndo aqui nos Estados Unidos, eles emitem um documento que você precisa receber em mãos no Brasil para levar ao consulado. E aí, levando ao consulado brasileiro em 2 semanas, se você tiver sorte, na pandemia isso foi muito variável, você vai ter seu visto na mão e você pode vir para cá, e você combina a sua data de início com a empresa. Caraca, que legal. O meu processo foi bem parecido com o do Lucas, só que como foi lá atrás, em 2014, em 2013, na verdade, eu recebi a oferta em novembro de 2013. Eu fiz uma entrevista, uma provinha por e-mail, depois eles me mandaram para São Paulo e eu fiz 5 entrevistas lá no hotel, lá em São Paulo. Eles pagaram tudo, pagaram o voo, pagaram o hotel, mó bacana o hotel. E aí, depois disso, veio a oferta. E aí, a loteria foi em abril de 2014. Na época, só tinha uma loteria por ano. Você só tinha 2 se você tivesse um mestrado nos Estados Unidos. Eles faziam uma loteria para quem fez mestrado nos Estados Unidos. Se você não passasse nessa, você caía para a segunda com todo mundo. No meu caso, eu não tinha mestrado nos Estados Unidos, então só teve uma loteria para mim. E aí também tinha, não sei se ainda é assim, mas pelo menos naquela época tinha uma restrição no H1B que você só podia entrar nos Estados Unidos faltando 10 dias para 1º de outubro, que era a data de começo do emprego, só podia ser a partir de 1º de outubro. Então, eu lembro que eu viajei para o Canadá em agosto para ficar me acostumando com o inglês, com a língua. E quando foi setembro, dia 22 de setembro, faltando assim 9 dias para outubro, eu vim e cruzei a fronteira para entrar nos Estados Unidos. Massa. Eu tive um parecido também, né? Eu fiz o processo de seleção padrão do Google. Fiz uma entrevista pelo telefone. Depois eu conversei com o recruiter, depois eu fiz uma entrevista no telefone. E depois eles me mandaram lá para o escritório de Belo Horizonte e eu fiz as 5 entrevistas lá do loop da seleção, né? E aí o processo de visto meu foi diferente, um pouco diferente. Eles também aplicaram para mim para o H1B. E eu não fui sorteado, como o Lucas também. Eu perdi a loteria, né? E isso era em abril, né? Eles aplicam em abril, sai um pouquinho depois do resultado. Eu não ganhei a loteria. E aí a empresa perguntou se eu não tinha interesse em passar um ano em outro lugar e depois transferir para os Estados Unidos com um visto diferente, que era o visto L1, né, que você faz transferência internacional. E aí eles me deram algumas opções e eu disse, tá, beleza, eu topo ir para Munique. Eu ia passar um ano trabalhando, que esse time que eu ia entrar, ele tinha uma parte do time que trabalhava na Alemanha, então eu ia passar um ano em Munique e depois transferir para os Estados Unidos. Mas aí, nesse intervalo eu só poder começar em outubro mesmo. E nesse intervalo, aí eu descobri um outro visto, que chamava O1. E aí eu falei com a empresa de advocacia da Google lá, que estava processando o visto, disse, eu tô lendo aqui os requisitos desse visto O1. Como eu era professor, eu conseguia checar os boxes lá que precisava para esse visto. Eu disse, eu tenho isso aqui, eu tenho patente, tenho publicação, já participei de conferência e tal. Não rola tentar o O1, caiu e ia direto para os Estados Unidos, não precisava passar um ano na Alemanha, né? E aí acabei conseguindo entrar com esse visto O1, que não tinha sorteio e não tinha cota. E aí vim direto para cá. Pô, excelente. Ela, inclusive, tá uma outra dica aí, né? Tem outros caminhos para quem já tem também algumas informações. Excelente, cara. Muito legal. Bom, assim, né? A gente falou já um pouco da diferença, mas, tipo, hoje, né? Principalmente com o cenário de pandemia e tal, existe... Bom, assim, né? Acho que essa resposta é meio óbvia, né? Mas, tipo, existe trabalho remoto também, né? Nas Big Techs.
Mas o que a gente tá vendo, pelo menos um movimento muito forte, né, aqui no Brasil já é o híbrido, né, o você voltar pro escritório e tal. Como que tá isso aí, né? Vocês já estão aí fora. Como que tá essa parte? Tipo, vai continuar remoto? Vai continuar tendo gente remota e vai ser obrigado a ir pro escritório? Como que tá um pouco essa parte aí? Cara, eu tô híbrido, né? Eu escolhi ficar híbrido no escritório, mas eu acho que o Hugo tá remoto, não sei se o Lucas tá no escritório. Eu imagino que vai continuar por algum tempo ainda isso, ou talvez até indefinidamente, o pessoal podendo trabalhar remoto. Inclusive, a Google também oferece a opção de ficar remoto, eu preferi ficar híbrido. Eu acho que agora tá vindo aqui, pelo menos aqui na Califórnia, tá começando a ter mais casos de Covid de novo. Então a galera tá voltando a ir pro remoto, mas até no eBay a gente teve o primeiro All Hands em pessoa semana passada, que veio a galera toda pro escritório, então o escritório ficou cheio. E tem aquilo, você não tem obrigação nenhuma de escritório hoje em dia. Eu não acho que isso vai voltar, assim, pelo menos pro eBay, hoje eles não deram nenhum sinal que eles vão voltar pro modelo full time no escritório, e nem obrigar a galera a fazer isso. Então tem muita gente que tá trabalhando pro eBay, mas tá morando em Seattle, ou mudou pra algum outro lugar onde a família tá no interior dos Estados Unidos, e tá ok, você só precisa combinar isso com sua gerência e tal, é tudo bem. Mas, para quem tá aqui, né, próximo ao escritório, tem vantagens de você ir pro escritório, né? Tipo, comida barata, academia no escritório, a estrutura meio que te puxa. Eu mesmo, como eu moro a 7 km do escritório, então eu vou 3 vezes na semana de bicicleta, e volto de bicicleta, vou na academia no escritório. Então, existem uns perkzinhos. E é legal também que, como a gente ficou com o cenário de pandemia, a gente ficou sem ver todo mundo. Então, eu não conhecia ninguém do meu time, pessoalmente. Então, acaba que eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas lá. E é sempre assim, é legal, por mais que tenha seus dizeres a favor de trabalho remoto, trabalho presencial, é muito legal você ter esse contato humano de novo, realmente conhecer seu time em pessoa. Boa. Eu acho que varia bastante de empresa para empresa, né? Quando eu estava na AWS, ia ser híbrido, e aí eles começaram a aprovar exceções para algumas pessoas serem remotas, então você podia entrar com exceção, que eu acho que é bem parecido com a modalidade que o Alexandre está falando, que o Google faz. Você pode entrar com um pedido e dizer assim, eu quero ser remoto. E beleza. Já quando eu vim para o Twitter, o Twitter já é mais assim, você pode querer que a sua vaga em si, a sua posição seja remota. Então eu já vim para o Twitter como full-time remoto. E o Twitter decidiu, por exemplo, ele logo no início da pandemia, eu acho, decidiu abraçar mesmo o lance do remoto e falou que isso ia continuar mesmo depois da pandemia. Tanto que se remoto meio que fosse uma cidade, vamos dizer assim, a gente já é uma das maiores cidades de concentração de tweets, né? Eu acho que é o segundo ou o terceiro galera remota dos Estados Unidos. Mas teve o Airbnb essa semana também, né? Que anunciou que ia ser 100% remoto também nos Estados Unidos. Então, assim, varia bastante de empresa para empresa. Já tem outras empresas, tipo a Apple, por exemplo, que eu sei que forçam a galera a voltar pro escritório e tem que ser híbrido pelo menos 3 vezes por semana. Entendi. Pô, excelente, muito legal mesmo. Tem um ponto assim, né? Tipo, a partir do momento que você é remoto, né? Que tipo, como é o meu caso, né? Eu posso trabalhar de onde eu quiser, né? O escritório do iFood é em São Paulo, a gente tem um em BH e tem alguns mais outros, acho que tem mais um também que eu não sei onde que é. Ou tem mais de um em São Paulo, não sei. Mas assim, eu moro em Curitiba e, sei lá, se eu quiser, inclusive, mudar pra fora e continuar trabalhando pra eles, eu posso, né? Se eu quiser, tipo, mudar pra qualquer outro lugar do país, eu posso. Pro pessoal remoto aí também, se vocês quiserem, sei lá, de repente, voltar pro Brasil, não que seja uma boa ideia, mas se quiserem voltar pro Brasil e continuar trabalhando, é uma opção também pra quem tá remoto mesmo? Tem um problema nisso só, que é a questão legal, né? Porque os Estados Unidos tem diferença de taxes, né, de imposto por estado. E quando você fica mais de 2 semanas fora do seu estado,
você tem que pagar imposto nos 2 estados. Você ficou, mesmo quando você sai do país, também tem mudanças de tributação. Eu não sei no nível detalhe máximo, mas é uma coisa que foi chamada a atenção da gente. Até meu VP um dia falou, ó, vocês forem passar mais de 2 semanas, tem que avisar. Não é uma coisa que não pode, mas você precisa avisar porque eles têm que planejar isso de acordo mesmo com isso. Isso não é um problema no Brasil, né? Porque a gente não tem essa questão de tributação entre estado. Talvez internacional tenha, mas não acho que é um problema que ainda foi analisado. Eu sei que, pelo menos pro Twitter, não rola você... Pelo menos todas as vagas remotas que eu vi sempre eram bem distintas. Remotas dos Estados Unidos e Canadá. Não, por exemplo, a gente não pode fazer esse cenário que você falou aí de voltar pro Brasil e trabalhar remoto pro Brasil. É possível, bem fazendo assim, temporário, 2 semanas. Eu acho que até 3 semanas eles falaram pelo que podia. Seguindo ali a regra que o Lucas falou, mesma coisa. Tem que avisar e pedir autorização antecipada. E aí você pode ficar no Brasil 2 ou 3 semanas e aí tá tudo certo. Mas mais do que isso não dá certo, não. Imagino que seja questão fiscal mesmo, de payroll, né? Você tá com a pessoa trabalhando fora do país. Eu acho, não tenho conhecimento específico, mas imagino que sejam questões fiscais, né? Eu posso ficar até... eu tô híbrido, né? Mas eu posso ficar até 4 semanas trabalhando em qualquer lugar do mundo. E eu baixo a dizer, ó, essa semana eu vou estar fora e não tem... É tranquilo, até 4 semanas por ano. Mas eu acho que é isso mesmo, é uma questão de avisar, né? Eu tenho um colega agora que falou, ó, eu vou provar aí que ele vai mudar de time zone, então ele vai trabalhar mais de manhã, e até ele ficava com de 2 da tarde pra frente livre, pra curtir praia e fazer o que ele quisesse, mas ele foi e falou, ó, 2 semanas você pode ficar sem notificar a empresa, mais do que isso, você precisa só pedir autorização, não quer dizer que você não pode fazer. Eu acho que é também pra você dar um heads up, né? Eu vou mudar de time zone, não posso participar de reunião de manhã ou no fim do dia e tal, né? Mas eles ajustarem alguma coisa internamente também. Tem também a questão, assim, que a gente tá falando muito da questão de 2 semanas ou 3 semanas, né? Mas se for num âmbito mais permanente, por exemplo, vamos supor que você queira virar nômade digital, né? Essa galera que sai viajando e tal, através dos estados, aí entra um problema que, dependendo da empresa, eles ajustam o teu salário dependendo do seu local onde você tá morando. Então, por exemplo, quando eu fui me mudar, eu entrei no Twitter e eu tava em Seattle, né? E eu fui me mudar para San Diego, eles fizeram e olharam que San Diego tá na mesma custo de vida de que Seattle. Então, logo não vai haver ajuste. Mas se eu tivesse me mudado, por exemplo, para, sei lá, para Flórida ou talvez para alguma região do Texas, aí rolaria um ajuste de salário por serem regiões que o custo de vida é considerado mais baixo do que Seattle e San Diego. Entendi. Pô, isso aí é bom, né? É bom saber, né, também isso, porque afeta diretamente o seu rendimento, né? O custo de vida é muito diferente mesmo, assim, a gente que tá aqui na Califórnia, é absurdamente mais caro viver na Califórnia do que viver em Seattle ou pra Flórida mesmo, que é um dos lugares mais baratos. O tanto de imposto que a gente tem a mais e o preço das coisas é muito mais elevado. Então, as empresas elas vão só ajustando. Isso é comum, acho que é comum para todo mundo, mas no Brasil isso eu não acho que você pode fazer isso legalmente. No Brasil você não pode reduzir salário sem ter uma coisa de legislação do governo autorizando você a fazer isso. A legislação aqui não permite. Eu fiz essa mudança da Califórnia, passei 5 anos aí em San José e mudei aqui para Austin. Tive um cortezinho de salário, mas, bicho, pra mim tá bom demais. Boa. Excelente. Inclusive, eu acho que a grande bambambam, que os murmurinhos essa semana do que tá rolando, que o Airbnb anunciou, eu não vi os detalhes, mas eu vi por cima, assim, que eles tinham anunciado que você poderia ser remoto dos Estados Unidos e não ia rolar corte de salário. Eu não sei os detalhes dessa implementação, por onde é que eles estão nivelando esse salário, se é tipo Nova York ou sei lá, no centro dos Estados Unidos, mas é um movimento que eu vi que estava bem interessante e eu inclusive vi uma métrica que tem um spike gigante de gente indo no site de aplicar para emprego do Airbnb depois do anúncio deles. Pô, legal também. Às vezes é até tática dos caras, né? Vamos chamar a gente aqui. Porque no frigir dos ovos, velho, você pegar
um lugar mediano para ficar, você gasta o mesmo tanto que você vai gastar de aluguel ou menos, dependendo da casa que você escolher para ficar por um mês. Então, se você quiser virar nômade mesmo e for permitido, não é um mau negócio. Excelente. Cara, e assim, a questão de segurança, né? Tipo, obviamente, quando você vai para um escritório, né? Você tem geralmente um crachá, uma identificação para entrar, e você, a partir do momento que entra ali, você tem todo um rolê de segurança, pensando até mesmo quando trabalhou na AWS, né? E, tipo, deve ter até algumas restrições maiores, né? Sei lá. Mas, tipo, hoje em dia, como que é essa questão de segurança, acesso à rede, dentro do escritório, fora, tem muita restrição, muita burocracia? Como que é essa parte hoje, essas grandes empresas? Sobre a Amazon AWS, você está certo. É bem isso que você falou. Tem o crachá te dá acesso às instalações, padrões. Existem alguns prédios e locais que você não pode entrar. Eu lembro que tinha um prédio bem interessante que a gente sabia que ali era o prédio onde se trabalhava com dispositivos, tipo Kindle, essas coisas. Então eu não conseguia, o meu crachá não me dava autorização de passar nem dar roleta na porta. Depois que você entra, o teu Mac ou o teu computador, né, normalmente vai estar cadastrado em alguma coisa da rede. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas aí você automaticamente está logado na rede de boa. Se você estiver fora do escritório, pelo menos no AWS e no Twitter, eles usam VPN, né? Eu logo por uma VPN e com isso eu tenho acesso à rede interna. Mas assim, não tem muita burocracia não, é tudo feito durante o onboarding. Depois que você faz o seu onboarding, você já recebe a máquina já está instalada com todas essas coisas de permissão e de VPN e acesso de coisas de tipo assim, qual banco de dados, qual código pode ver. Aí eu acho que varia muito de empresa para empresa, assim. O Twitter, por exemplo, eu posso falar pelo Twitter que a gente tem o monorepo, né, que é até público, nós temos o monorepo e logo eu posso ver o código da empresa inteira. Não tem restrição com relação a isso. Já na Amazon, por exemplo, a gente não tinha um monorepo, era repositórios por time. Então, para ver o código do time, se o time não tivesse selecionado, quando eles criassem um repositório, eles não tivessem marcado como público, a maioria dos times eram público. Mas se eles, por exemplo, quisessem dizer, isso aqui é privado, eu só poderia ter acesso se eu pedisse uma permissão lá especial e aí alguém fosse lá e aprovasse. Entendi. O modelo de acesso a prédio no eBay é bem parecido mesmo. Você tem um crachá e para entrar no prédio você precisa passar. Até tem uma norma que, mesmo que tenham pessoas que trabalham com você, todo mundo precisa passar o crachá. Se você tentar entrar num prédio, seu crachá for negado e alguém abrir a porta para você, a segurança vai te tirar de lá de dentro. Eles vão ver que você entrou e vão te tirar de lá de dentro. Não tem essa opção, não. Mas até para visitante mesmo, eu posso levar um visitante no prédio, cadastrar ele, e a pessoa pode ficar no escritório desde que ela esteja comigo. Não tem problema. Mas em proteção aos dados é exatamente a mesma coisa. A gente tem... Se estiver na rede interna, você vai ter acesso a tudo, aos sistemas internos. Produção é um pouquinho mais... Tem mais segurança em cima disso, você precisa de um acesso especial. E aí, trabalhando de casa, você vai acessar a VPN e é como se você estivesse dentro da empresa mesmo, você pode ter acesso aos sistemas. Além disso, né, a gente tem toda a parte de proteção à informação para evitar espionagem industrial. Então, tudo que a gente recebe interno, vem ao hands, a gente não pode tirar foto e tal. Tem até um caso, se a gente está falando de dispositivo, que é famoso aqui na região da Apple, que um funcionário que trabalhava no desenvolvimento de dispositivos da Apple levou para casa dele, que ele pode fazer, mas a filha dele tirou uma foto dela e o aparelho saiu no fundo. O cara perdeu o emprego imediatamente. Então, assim, é super... Faz sentido, né? É incompreensível, porque é coisa novidade na indústria, é super controlado isso. E acho que em todas as empresas, até para falar mesmo em eventos, mesmo que a gente não esteja representando a empresa, é legal que a gente sempre passe e valide isso com o RH, porque eles vão olhar se está ok, se não vai expor nenhuma informação que seja sigilosa a respeito da empresa. É muito parecido também. É crachá para prédio, né? O crachá, ele dá acesso a qualquer prédio da empresa no mundo inteiro. Então, eu já trabalhei de vários lugares diferentes. Chego lá, entro no prédio e... Inclusive, eu ganho um badgezinho baseado em quantos offices eu já visitei com o meu crachá. O pessoal coleciona esses badges aí. Vai pro mundo inteiro viajar e visitar os escritórios da Google. É muito parecido também. Não tem uma VPN interna que é bem transparente pra gente. Eu acho que uma coisa que é
talvez diferente, ou uma curiosidade, que eu imagino talvez vocês também tenham visto, é que a gente tem um token físico para logar nas máquinas, não é somente login e senha, né? Então a gente usa uma chavezinha USB que você tem que conectar nessa chave para poder logar na rede. Isso não só remoto, mas dentro do escritório também. Você tem que ter uma chave. Uma YubiKey, exatamente. A gente usa a YubiKey para autenticação também. A gente usa isso, mas é só para sistemas específicos que exigem mais um nível de segurança, mas é a mesma coisa pra gente. Na Amazon e no Twitter também, mesma coisa. Até para logar na VPN, eu tenho que usar a YubiKey. É pra tudo, eu tenho que usar isso pra ler meu e-mail, então é pra tudo. Caraca. Então, esse é também outro ponto interessante, né? E-mail, na verdade, assim, né? Uma conta de trabalho no celular não é algo tão comum. Ou você tem um celular para trabalho, como que é isso, então? A partir do momento, pelo menos no eBay, eu uso meu celular pessoal, eu tenho acesso ao meu e-mail e ao Slack do eBay, mas a partir do momento que eu instalei isso, eles têm acesso ao meu celular. Então é uma escolha. Se você quer dar essa liberdade, eles têm acesso ao celular. É o mesmo esquema do seu Mac. Ele vem configurado, mas o que a Apple tem um negócio que chama Remote Management, que a empresa já deixa tudo preparado, mas ela tem controle da sua máquina. Então quando você quer usar, eu quero privilégio de administrador. Você faz um request, você ganha o acesso de administrador para você poder pôr alguma coisa na sua máquina, mas a máquina é da empresa, então eles sabem o que você está fazendo. Aqui também é parecido. Eu passei por três estados nesse negócio de celular. Eu tinha o meu celular pessoal, que estava somente com a minha conta pessoal. Depois eu peguei um celular do trabalho. Aliás, eu coloquei o celular, a minha conta de trabalho no meu celular pessoal. Aí eu disse, não, isso não tá muito legal. Eu pedi um celular do trabalho, coloquei a minha conta de trabalho no celular do trabalho. Eu tenho 2 telefones nesse caso, o meu pessoal e o do trabalho. E depois eu disse, cara, eu vou devolver esse negócio. Eu não quero conta de trabalho em telefone, não. Eu não tenho mais telefone com minha conta de trabalho. Porque eu não quero ficar olhando o trabalho quando eu tô só com o telefone. Então eu devolvi o celular, o meu work phone, não tenho mais. Agora eu só tenho conta pessoal e telefone, não tenho minha conta da Google, não. E isso é tranquilo, né? Tipo, ninguém vai te cobrar. Putz, você não viu o negócio que eu te chamei, não, né? Pô, isso é tranquilo e é libertador. Então você não ter a conta do trabalho no seu telefone é muito bom. No meu caso, eu lembro que quando era na Amazon foi engraçado. Teve alguns estados. Quando eu tinha um Android, logo que eu entrei na Amazon, eu tinha um Android. Era mais chatinho, porque tinha uma série de restrições que não podia ter nativo no Android, tem que instalar um app especial para eles terem controle, etc. Aí eu migrei para um iPhone e aí ficou tudo transparente, tipo assim, não tinha problema de nada, só usava normal o e-mail e o calendário e beleza. Hoje em dia também no Twitter eu tenho o e-mail e o Slack no celular, mas assim, eu não lembro... A não ser que a minha memória esteja me traindo, eu não lembro de ter aceitado nenhum tipo de permissão especial deles terem controle no meu celular. Nesse ponto, assim, o Twitter é bem de boa. Só uma coisa que me lembro, que eu acho que a gente não mencionou, é importante notar, é que, assim, essas empresas, normalmente, elas têm uma regra bem clara, assim, de você não botar dados da empresa em servidores que estão fora da empresa. Uma clássica dessa é quando a pessoal sugere, por exemplo, usar aquele Grammarly ou qualquer ferramenta que ajude com escrever em inglês, né? Só que essas ferramentas, normalmente, elas dependem de um servidor externo, fora da empresa, e você fica escrevendo e mandando lá pro robozinho pra IA lá decidir se o que você está escrevendo está correto ou não. Isso não podia na Amazon, não pode no Twitter. Eles não querem que os dados saiam da empresa, porque se der um vazamento no servidor lá da Grammarly, alguém vai ter acesso ao que você está trabalhando dentro da Amazon, do Twitter. Isso é idêntico pra gente. Se você quiser tentar usar um software diferente, você precisa pedir autorização para eles fazerem exatamente esse tipo de análise, porque para evitar a espionagem industrial, que eu entendo perfeitamente. Mesma coisa aqui também. Boa. Excelente. Aí assim, né? A gente foi falar de código e produto mesmo. Vocês já meio que falaram também, mas publicação, atualização, produção. Ambiente de produção. Vamos publicar uma nova versão. E aí? Quantas camadas de segurança e regras que existem para isso? Depende, assim. Eu já passei por várias coisas, assim, desde
isso é bem também público. Lá no AWS a gente tinha a pipeline Continuous Deployment, Continuous Integration, Continuous Deployment, então era super de boa, era super automático. Todo código começava um build, todo build automaticamente era testado, isso era deployado para eles que eles chamavam de beta, gama e prod, que é basicamente staging, pre-prod e depois prod, e tudo isso era automatizado. Se desse problema, tinha os alarmes que começavam a gritar e as coisas eram feitas rollback automático. No Twitter não é tão maduro quanto no AWS, na Amazon. Assim, ainda tá chegando lá, mas eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar. Mas não é também assim, como é que eu posso dizer? Burocrático. A questão, eu nunca enfrentei burocracia. Eu não sei se os meninos aí, mas eu nunca enfrentei burocracia com relação a colocar uma coisa em produção. Sempre foi eu digo que um engenheiro de software tem muito poder dentro dessas empresas para colocar as coisas em produção e tirar e pitar e bordar, assim, é assustador o poder que você tem. Então, nunca precisei de, por exemplo, pegar sign-off de ninguém, assina aqui que eu vou colocar isso aqui em produção. Puxa, ou então rodar um comando e beleza, colocou ou derrubou a produção. Então, bom que você falou, Teddy, que derrubar a produção, em alguns casos não é uma opção, né? No caso do eBay mesmo, derrubar a produção é perder milhões de dinheiro, então é muito delicado isso. Dependendo da feature que você está fazendo, eu estou expandindo um programa que a gente já tem nos Estados Unidos para a Alemanha. Costuma ser bem tranquilo. E o que é muito comum, uma prática muito comum, é a gente subir o código para produção atrás de um config, né? Então, ele tá lá, mas ele não tá. Então, ele só vai passar naquele trecho de código mesmo a hora que eu tiver um sign-off. E aí, isso às vezes pode depender de muitas áreas ou não. Depende muito do tamanho da feature que você tá mexendo. Coisas menores mesmo costumam ser bem tranquilas. Então, a gente consegue fazer de um dia pro outro. Mas features maiores, que vão ter um impacto muito grande, elas têm um processo de validação maior. Não é tudo 100% automatizado. Eu acho que isso é um problema em algumas big techs ainda, que algumas são muito antigas, então tem uma codebase que é muito híbrida, de código muito novo e código de 15 anos atrás que ainda não foi migrado, então tem um trabalho todo em cima disso para manter esse sistema vivo. Mas no geral, assim, eu não sou dev, mas meus devs não reclamam disso. Eu tenho outros amigos brasileiros, inclusive, que trabalham no eBay também, não tem isso como um ponto de sofrimento. Tem um nível de automação que eles conseguem ficar tranquilo, mas em geral, pelo menos por um QA, antes de subir para produção, as coisas passam. Entendi. No meu caso, a gente tem um pipeline bem maduro para deployments. Também inclusive tem um livro que fala sobre isso. A gente tem o Monorepo e faz continuous integration, continuous building o tempo todo, e a velocidade para alguma mudança que você manda aparecer em produção não depende muito de configuração de acordo com a criticidade do projeto. Eu já trabalhei em projetos que a gente tinha presença em dezenas de data centers diferentes e a gente fazia um slow push, né? Mandava para um data center, esperava 6 horas, mandava para o próximo e tal. De propósito, a gente queria que o negócio se propagasse lentamente. Agora eu estou com alguns projetos que aí não tem esse nível de criticalidade. A nossa SLO não é tão crítica quanto isso daí, então não tem 5 nines, né? Não é 5 nines, é um negócio muito menor do que isso. Então a gente consegue fazer rollout diário, por exemplo, tudo automático, né? Eu fiz uma mudança de código, submeti meu código agora, em 1 hora esse código tá numa test instance, depois de 6 horas ele tá numa staging, que é como o Hugo falou, beta, alpha e tal, vai pro teste, depois vai pra staging, e no outro dia tá em produção, por exemplo. Isso tudo automatizado, né? Não tenho que fazer nada para esse rollout acontecer. E inclusive o rollout tem rollback, você manda o código, ele vai pra produção, vai pro Canary, né? Passa um tempo em Canary. Se por acaso o sistema detectar uma regressão de alguma métrica, ele faz rollback automático e você vai verificar se aquele negócio era para ter regredido mesmo ou não. E tenta de novo e tá, e vai. Ele tem muita ferramenta para ajudar a gente não derrubar as coisas. Pô, eu acho muito legal, né? Tipo, já ter esse nível de maturidade. E aí também é bom de deixar registrada a crítica aqui do cara que tem um sistema com 50 usuários e quer implementar tudo isso, né? Pô, não faz o menor sentido, cara. Isso o cara tem que fazer. Nossa senhora. Tem que resolver over-engineer total. Você querer fazer slow rollout com 50 usuários
sem ter um SLO de Five Nines, por exemplo. Não, ele vai gastar mais dinheiro com isso que o desenvolvimento do produto dele. Pois é. Dá pra ir além, né? Tipo, o cara, sei lá, tem 2.000 usuários. Ainda assim não faz sentido, né? Ainda assim a gente tá falando do que vocês entregam pra milhões, né? Então não faz o menor sentido o cara ter uma puta infraestrutura dessa. O cara tem que fazer a conta do impacto, né? Como o Lucas falou, se o site do eBay sai do ar por 1 hora, é um prejuízo muito grande. Se o site da tua empresa que tem 2.000 usuários sai do ar por 1 hora, o cara vai mandar um e-mail brabo pra você, puto de raiva, mas, pô, desculpa, já volto. Foi mal, vou reiniciar o servidor aqui. Eu chutei o cabo de energia, vou ligar aqui na tomada de novo. Imagina isso acontecer com sistemas gigantes, tipo Google, Twitter, Facebook, eBay, não dá. Só pra se cair tudo pra levantar, nossa senhora. O pessoal nem sabe se volta. Nunca mais volta se cair tudo ao mesmo tempo. Pois vocês viram aquela do Facebook, que teve há pouco tempo, né? Que os caras caíram e eles não conseguiam voltar? Sim. Eu vi um boato que alguém teve que arrombar a porta do data center, né, pra poder ligar as máquinas, que não tinha como conectar remoto pra resetar as máquinas. Alguém teve que arrombar a porta porque ninguém tinha acesso. Meu Deus do céu. E porque o crachá deles usava a autenticação pelo Facebook que estava fora do ar. Isso. É o problema do ovo e da galinha. Se cai tudo, o que é que você tem que iniciar primeiro? Excelente, meu Deus do céu. Verdade, né? Inclusive, isso é até legal, meu, porque várias vezes quando você tá fazendo design de um sistema, às vezes você tem que responder essa pergunta. Eu já passei pro checklist que uma das perguntas era essa, tipo, se o seu sistema depende de alguma coisa que depende do seu sistema, porque é desastre recover, né? Desastre recover. Fazer referência circular. E se o cair, beleza, e agora? Como é que a gente resolve? Até a pergunta pro Alexandre, né? Tipo, a autenticação de vocês no Google é com o login do Google, né? Então você vai cair nessa. Cara, tem alguém fazendo uma mágica aí que o negócio funciona, entendeu? Porque né, não é um problema simples, não. Certeza. Pô, excelente. Vamos retomar um pouco o assunto aqui que, tipo, tá aqui na pauta, né? Sobre a gente falar de inovações, né, em Big Tech. Pô, e o que vocês falaram é que existe muito pouco uso de ferramentas, de códigos, né, open source e tal, é tudo muito criado internamente. Então, o que realmente existe é a necessidade de inovação de verdade, né, do zero, se a gente pensar dessa maneira, porque eventualmente não existe segurança de trazer um código open source para rodar junto com vocês, né? Então, quando a gente fala, tipo, inovação existe todo dia, né? É necessário pensar dessa maneira. Pensando dessa forma, com certeza. Eu acho que você tem que pensar também que são empresas, a maioria das FANGs, né, das Big Techs, elas são empresas antigas e elas geraram muita coisa que outras empresas usam hoje. E aí surgiram trilhões de frameworks em cima de tecnologia de back-end, front-end, e aí isso foi expandido e acaba que essas empresas ficaram usando os frameworks delas e vão evoluindo ele aos poucos. Então, se você olhar, às vezes elas são até um pouco defasadas em relação ao mercado, mas existe um esforço constante em fazer não só inovação tecnológica, mas inovação em cima do produto também, né? Então, acho que pelo menos eu sei que o Google faz isso, eu já vi que o Facebook faz isso. Tem muito incentivo mesmo, para 1 ou 2 semanas mesmo de hack, que qualquer desenvolvedor, qualquer PM pode propor uma ideia, implementar isso, aí tem premiação, tem umas ideias legais, e algumas ideias dessas vão para produção. O eBay tem alguns exemplos, eu não vou citar detalhes, mas tem alguns exemplos mesmo que surgiu uma ideia na Hack Week, a galera implementou, falou, velho, isso é sucesso, vamos mandar para produção. E o negócio subiu. Então existe um incentivo mesmo para todo funcionário dar esse passo a mais, tentar inovar no dia a dia de trabalho dele. Eu acho que varia muito de empresa também para empresa, né? Por exemplo, eu sei que não é que as Big Techs elas não usam open source. Não, tem muita coisa que usa open source. Por exemplo, quando teve aquele problema recente aí do Log4j, algumas delas até tiveram que correr para corrigir o problema do Log4j. Mas o que acontece muito, por exemplo, é que às vezes, como elas estão numa escala tão grande e correndo tão na frente, como o Lucas falou, algumas delas são bem antigas, né? Elas encontram o problema primeiro do que todo mundo. Então,
quando a Amazon começou a encontrar o problema de tipo assim, eu acho que o Google teve um problema parecido também, o Alexandre pode me corrigir, que é, como que a gente faz deploy em escala? Tipo, cara, não existia Docker na época, não existia Kubernetes, então a Amazon criou um sistema lá, monstrão que eles têm internamente, que faz deployment e o bicho roda até hoje, saca? Algumas dessas coisas acabam indo para fora, por exemplo, eu sei que a Amazon recentemente, eu estava até fora já dela, mas eles fizeram um fork daquele Elasticsearch e estão agora com uma distro chamada OpenSearch. E algumas coisas acabam vazando para fora, assim, e outras não, mas, por exemplo, eu sei que o Twitter também tem algumas coisas que eles fazem que eles deram para a comunidade. A stack que o Twitter usa para criar os serviços internos, etc., é tudo público. Tá tudo no GitHub, toda a stack que a gente utiliza. Claro, vai ter umas mudanças comparadas ao que a gente faz internamente, mas o grosso tá lá. É bem por aí mesmo, é questão de a escala dos problemas que o pessoal resolve, né? Não é uma escala comum que todo mundo resolve, então geralmente não tem uma solução open source específica para aquele projeto, né? E também tem um pouco que é minha opinião, né? O cara não quer muito que confiar numa coisa que vem de fora, ele acha que ele vai fazer melhor e tal, e aí vou fazer o framework tal para resolver outra coisa, mesmo que por acaso existisse alguma coisa open source que pudesse resolver aquele problema. Às vezes acontece um pouco disso também, de você preferir fazer uma coisa in-house, né, do que usar de fora. Mas eu acho que a maioria dos casos como o Hugo falou, não tinha, na época que essas empresas encontraram esse problema, não tinha uma solução disponível, os caras fizeram, e depois fica muito caro você mudar, adotar um open source depois que os outros resolveram, né? Agora não tem como. Já tá rodando, aí é a clássica do programador, né? Se tá funcionando, não rela, deixa quieto. Pô, esse negócio é muito caro, né? Tem muito custo de você mudar e o risco e tal. Sim. Não compensa. Eu vejo que até tem uma grande corrida, né, de se atualizar. Todas as empresas querem trazer tudo para um stack maior, aumentar a legibilidade de código, velocidade de deploy, correr atrás mesmo para poder evoluir mais rápido. Mas, igual o Alexandre falou, faz muito sentido. Isso custa muito caro. Então, assim, isso é feito em todas as empresas que eu já tive a oportunidade de conversar e trabalhar junto, eu vi isso sendo feito, mas isso é feito aos poucos. Tem um custo não só de fazer isso, né, dessa migração, e tem o opportunity cost também, que o pessoal que está fazendo isso podia estar fazendo outra coisa, né? Que ia gerar um benefício maior do que fazer essa migração. Então, é muito caro você migrar depois que o negócio está funcionando bem, se não tiver uma razão muito concreta, métricas que você vai melhorar, só para adotar uma open source library não faz sentido. Aí você chegar um cara, um gerente técnico muito, muito bom ainda, chegar com uma ideia dessa, vamos fazer porque vai ter ganho aqui, mas realmente ele não mostrar que o ganho de valor final dá mais valor que fazer uma feature nova do produto que eles já estão planejando, a gerência maior vai falar, velho, não dá, né? Olha aqui, eu tô deixando de ganhar dinheiro e gastando dinheiro com isso, não vai rolar. Esse negócio de vamos fazer isso porque eu acho que é massa, não rola não cola não. não vai se criar não, a pessoa que tem que ter uma métrica, né? Vamos fazer isso porque a métrica tal vai melhorar tantos por cento. Exato. Então já fica aí então, também mais um ensinamento que a gente vê também nessas empresas pequenas, o cara querer adotar alguma coisa porque é legal. Fala, pô, mano, realmente olha o valor que você tá agregando pro seu produto ou não, se faz sentido ou não adota só porque é legal, né? Mas aí também essa dica tem que ser pra todo mundo, né? Eu não quero puxar sardinha pra minha área, mas o que eu acho que faz bastante diferença mesmo, e eu vejo bastante nessas empresas grandes, é trazer a mentalidade de produto pra todo mundo. Porque basicamente é isso. O dev que tá trabalhando comigo, ele tem que ter a mesma mentalidade de produto comigo pra gente poder caminhar na mesma direção. E aí entra nisso. Eu quero usar isso porque é legal. Velho, é legal, mas é legal e o quê? O que ele tá adicionando? Tem a ver com o goal geral, a estratégia geral da empresa. E isso é uma coisa que todas as empresas mandam pra mídia. Qual que é a estratégia anual da empresa? O que é o nosso goal geral? Qual que é a nossa missão? Essas coisas são muito enforçadas aqui dentro das empresas. Então todo mundo deveria estar, né, muito bem alinhado em relação a isso. Voltando à conversa que a gente teve sobre o CI/CD, né? Tipo assim, eu tenho um talk na
da Amazon que eles fizeram, que eles falam que um dos motivos que eles decidiram fazer o CI/CD é porque eles viram que estava se gastando muito tempo e reinventando a roda em todo o time. Todo o time estava gastando energia para reinventar a roda em vez de estar criando features para os usuários deles. E aí eles pensaram, não, a gente vai resolver esse problema em um canto central e agora a gente tem uma justificativa porque isso vai melhorar a performance dos times para a gente entregar mais feature. E foi por isso que fez toda aquela pipeline gigantesca de CI/CD, de como a gente faz deployment da Amazon, entendeu? Não foi porque alguém falou, é legal, divertido fazer CI/CD. Não foi assim que funcionou, sabe? Não era essa a intenção, né? Acho também, assim, voltando, né, no assunto que o Lucas trouxe, o desenvolvedor, né, e também vou pensar mais nos tech leads, né, nessas pessoas que também estão mais à frente, eles precisam também aprender a trazer a mentalidade de produto para quando eles estão querendo trazer um refactor para dentro de uma solução. Porra, eu preciso refatorar, mas por quê, né? Por que eu preciso refazer? Por que eu preciso evoluir isso aí? E isso aí tem que trazer nessa venda mesmo, né? Da solução e justamente a melhoria, como o Hugo acabou de falar, né? Tipo, isso aí é importante porque vai me liberar mais recurso para fazer mais coisa, né? Então, tipo, trazer também essa venda da parte técnica, porque a gente vê muito hoje, em alguns casos, né, até mesmo reclamações nas redes sociais, o cara fala, mas eu não consigo refatorar o negócio. Eu falei, cara, você não tá sabendo vender, né, geralmente? Você não tá sabendo explicar por que você precisa refatorar. Geralmente é isso, né? Sim, e assim, não é só isso. Às vezes, quando a gente tenta trazer essa ideia de mentalidade de produto, acaba que você produz uma galera que tá focada em entregar uma feature. E não é isso que você quer. A feature é só o meio. Você quer que a galera realmente entenda, beleza, para qual goal nós estamos trabalhando? A gente quer aumentar o revenue da empresa em tantos % e faz sentido porque essa área aqui está em expansão e a gente consegue aproveitar uma oportunidade e trazer isso. E assim, a gente fica falando dev, product manager e todos os papéis, mas no final das contas a gente tem uma equipe de produto. Né? Todas as empresas, assim, essas big techs agora, algumas têm mais de um produto, né? Mas todas elas são empresas de produto e têm essa mentalidade. Até uma coisa assim que, quando a gente falou lá de diferença entre as empresas do Brasil e cá, o Brasil tá caminhando nessa direção de empresa de produto, é uma coisa que tá aquecida. Até quando eu saí do Brasil, eu tava vendo muito crescimento, muita oportunidade para assumir vaga de PM e tal, mas a gente ainda tá caminhando e isso aqui já é uma coisa mais madura. Eu já enxergo isso mais assim, tem essa mentalidade produto mais evoluída, mas de qualquer forma ainda é uma área muito nova, né? A área de produto realmente começou a crescer tem 20 anos. Sim, excelente. Cara, tem mais um item aqui na pauta que esse aqui, se vocês nunca responderam, porque nunca souberam perguntar direito pra vocês, mas tudo que pede na entrevista realmente acontece no dia a dia? Aquela entrevista que parece uma maratona de programação. Você tem que saber de ponta a ponta. É assim no dia a dia, mano? Eu tô rindo de nervoso, tá? Então já responde aí. Beleza, vamos lá. Depende muito. Sendo bem sincero ao pé da letra, quando eu entrei na Amazon durante anos, não. Teve um projeto que eu participei que saber, por exemplo, grafos me ajudou bastante. Para a comunicação, mas nada perto do nível do que é pedido na entrevista. No Twitter, eu tô no meu segundo time no Twitter, né? Eu tava no time de Code Reviews, agora eu tô no time de Search. No time de Code Reviews, nem tanto. A gente praticamente não se discutia coisas que eram pedidas na entrevista. Agora, no time de Search, se vocês se interessarem e quiserem dar uma olhada nos artigos que tem do Twitter sobre Search, como funciona o Search, né? Cara, é muita estrutura de dados. É muita estrutura de dados mesmo, assim. Então, a gente está sempre discutindo quais são as estruturas de dados, alguém sempre menciona, assim, quase que diariamente, eu estava olhando esse problema, esse algoritmo aqui, eu vi que isso aqui é uma linked list e tal, não sei o que, entendeu? Então, assim, você está programando a linked list? Não, mas você tem o conceito do que qual é o tempo, a performance, qual é o espaço que ocupa, todas essas coisas, nesse time atual que eu tô, é usado, sim. Cara, eu inverti uma lista de encadeada hoje de manhã. Não, brincadeira. Não, mas falando mais sério, vou separar em duas partes, certo? Eu acho que as entrevistas de design, certo? Eu acho que isso você usa muito. A entrevista com você saber
particionar um problema em pedaços menores, desenhar quais são os boxes, como é que os boxes vão se comunicar e o que é que você vai botar entre duas peças e tal. Isso você vai usar muito o tempo inteiro. Tá? Isso não tem... 100% aplicável no dia a dia. Não, você não vai estar fazendo design todos os dias, mas você vai fazer bastante isso na sua carreira. A parte de programação é meio... depende também, tá? Saber complexidade de algoritmos é importante, né? Você vai ter que comparar soluções em algum momento e em algumas situações vai fazer sentido você procurar um algoritmo melhor. Na maioria dos casos, não. Qualquer algoritmo vai resolver se o problema não tiver uma escala muito grande. Mas se a escala for grande, ter uma ideia de quais estruturas de dados usar, quais são os melhores algoritmos e tal, é útil, tá? Eu já usei algumas coisas que geralmente caem em entrevistas de programação. Em alguns projetos que eu fiz, eu tive que resolver um sistema de equações lineares que eu tive que otimizar. Eu tenho algumas coisas dessa que aparecem de vez em quando, mas na média é tipo você estudar para prova de cálculo, entendeu? Você tem que estudar para passar, vai estudar para passar na prova e pronto. Né? Você tem que estudar para prova e acabou, né? Você não vai perguntar, mas para que eu vou precisar calcular uma integral tripla, entendeu? Bom, você tem que pelo menos para passar na prova, né? Você precisa pelo menos para passar na prova de cálculo 3, depois você vê. Exatamente essa é a resposta clássica. Por que eu preciso saber isso? Porque vai cair na prova. Ponto. Se você quer passar na prova, então tem que estudar aquele negócio aí. Boa. Eu vou separar minha resposta também em duas partes. Uma falando um pouquinho da minha área mesmo, na área de produto, porque em geral a gente acaba usando tudo que a gente ia perguntar na entrevista, porque é muito do nosso dia a dia mesmo. Às vezes menos uma parte, por exemplo, a parte de estratégia de produto e tal, dependendo do nível que você tiver na sua carreira, você não vai usar tanto, você vai trabalhar mais na execução. Mas é importante que você saiba que você vai estar trabalhando pareado com pessoas de níveis maiores, você precisa entender o que está acontecendo e até poder debater com essas pessoas. E aí eu observo de fora a galera que trabalha com código, né? Eu trabalhei em 3 times diferentes já do eBay, e em projeto, cada projeto tinha uma característica muito diferente. Um deles era um projeto de migração enorme. E saber estrutura de dados, saber design patterns fazia muita diferença, porque existe uma preocupação muito grande com velocidade no eBay. Porque a gente está falando, não é apenas leilões, mas tem sistema de leilão, então o tempo de resposta é uma coisa extremamente importante. Então você não pode se dar ao luxo de aumentar em 10 ms o seu tempo de resposta. Então você tem que realmente saber como otimizar aquela solução. Mas isso é variável de time para time. Então vai ter time que não tem essa preocupação tão grande. Então depende muito do cargo que você está aplicando, né? Mas é uma realidade, né? Até assim, o volume de entrevistas que a gente tem para entrar, até em empresas menores, às vezes, é muito grande. Então você tem, eu fiz 6 entrevistas. Em metade das entrevistas você vai ouvir a mesma pergunta e vai responder da mesma forma para pessoas diferentes, só porque você realmente está sendo reavaliado. Mas no geral, pelo menos para PM, é 100%. Para Dev, depende. Em que time que você tá e o que você realmente está mexendo. Mas acho que é legal então também a gente trazer isso, que você entrou como Dev da empresa, entendeu? Então se você vai trabalhar agora no projeto que vai precisar, ou daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, isso não faz diferença. Então, é importante, então, o que é pedido na entrevista pode ser, sim, que em algum momento você seja alocado num time que faça sentido você saber. Até mesmo as pessoas, né, os líderes vão saber que você tem aquela skill, porque lá na sua entrevista você marcou um checkzinho lá que você sabe sobre aquele assunto, né? Então, acho que é importante a gente trazer isso. Exatamente, isso é super importante mesmo, porque pegando o exemplo do Google mesmo, beleza, você está trabalhando com search, você vai ter otimização, vai ter coisa absurda de matemática que você vai fazer embaixo disso. Agora você está trabalhando com uma spoke page ou com uma coisinha mais simples, você não vai usar isso, mas é tudo relativo. Eu gosto bastante do que você mencionou agora, Fernando, porque é bem isso que você falou mesmo, assim, a barra, você é contratado para a empresa. Então, você tem que ter o conhecimento que eles consideram padrão e conseguir discutir de igual para igual com qualquer pessoa do teu level ali a nível de empresa, independente de, tipo assim, do time que você está trabalhando, né? E eu gostei bastante que o Alexandre mencionou a questão do system design, que é bem verdade mesmo, assim. E quanto mais sênior você vai ficando, mais você vai dependendo do esquemazinho de saber desenhar os bloquinhos, de saber botar os componentes, as setinhas, e dizer, olha, isso aqui se comunica com isso aqui, são esses trade-offs, são isso.
E sempre assim, eu volto batendo sempre na tecla, totalmente desapegado de framework, assim. Essas discussões raramente tocam no ponto de linguagem ou framework. É porque até isso vai ter vários níveis, né? O cara faz um design de alto nível, discute com o time, a gente tem que implementar esse problema e tal, e tem 5 caixas grandes que se conectam assim, e aí vai ter gente que vai pensar sobre cada uma dessas caixas, né? Igual a gente vê, tipo, back-end, front-end, tipo, ou o negócio é todo mundo é full stack e bola pra frente, isso a nível de desenvolvedor mesmo. Existe, tipo, também diferentes cenários para diferentes times, ou existe um padrão dentro das empresas? Tem uma variação, acho que de empresa para empresa, mas o que eu posso falar hoje eu vejo mais vaga aberta para especificamente para Java Engineer que vai trabalhar no back-end, para front-end Engineer. Eu acho que teve uma mudança na indústria mesmo para vir nisso, mas minha experiência até trabalhando no Brasil eu ter um full stack engineer no meu time sempre foi benéfico. Porque na hora do aperto tem mais uma pessoa ali que tem mais versatilidade para jogar com as coisas. Então, independente disso, eu acho que sempre vale a pena você ter um pouquinho mais guardado ali, uma surpresinha para ajudar a hora que precisar. Uma coisa que eu percebi assim, que com o tempo, quando eu cheguei eu não sabia disso. Então, se me pedissem para fazer qualquer coisa, eu acabava fazendo. Mas com o tempo eu fui descobrindo que eu gostava, né? No meu caso, eu sou mais back-end mesmo, Java ou até infraestrutura. E eu percebi que como engenheiro você tem muita poder de escolha na sua carreira. Então, o que acontece é que invariavelmente as vagas, por exemplo, que eu aplico hoje em dia, elas já são vagas próprias para quem é back-end. E eu já vou conversando com o gerente e dizendo assim, essa vaga aqui é back-end e tal. E a pessoa concorda comigo, é back-end, beleza, e eu vou para aquele time para trabalhar com back-end, entendeu? Então, eu acho que os gerentes, as pessoas que estão cuidando da carreira já vão assumindo que, tipo assim, essa pessoa gosta de infra, de back-end, vou dar só trabalho para ela de infra, back-end. E às vezes no time tem trabalho para os dois, para front-end e back-end, mas o gerente meio que cria essa divisão, tipo, essa pessoa ela gosta mais de front-end, ela gosta mais de back-end. Dependendo da empresa também, existem cargos próprios. Eu sei que na Amazon eles tinham criado há pouco tempo o front-end engineer, então tinham as pessoas próprias para tomar conta do front-end, que eram diferentes dos SDEs, que lidavam mais com back-end, mas isso era uma coisa nova, não existia quando eu entrei, começou de uns 3 anos para cá. Na época você fazia de tudo, né? Apareceu, faz aí. Aí o brasileiro falou, beleza, é nóis. A minha experiência é bem parecida com a do Hugo também, entendeu? É mais de... Eu acho, né? Não tenho certeza agora, mas eu acho que a gente não tem um cargo específico para back-end ou front-end. É todo mundo software engineer. Mas é tão fácil mudar de time internamente e tal. E o gerente tem um estímulo para alocar a pessoa para trabalhar naquilo que ela quer, né? Que ela quer fazer. Então não faz sentido. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer back-end. Não faz sentido o meu gerente chegar para mim e dizer, a partir da manhã tu vai trabalhar com JavaScript aqui e vai fazer front-end. Entendeu? Não acontece esse tipo de coisa. Geralmente vai ter gente querendo trabalhar com qualquer coisa que você precisar. Então vai ter gente que quer, que gosta de trabalhar com front-end, o cara vai chamar uma pessoa dessas para fazer isso, ao invés de colocar alguém que prefere trabalhar com back-end. Então acaba que as pessoas acabam convergindo assim para trabalhar naquilo que elas gostam, né? Entendeu? E eu particularmente acho que isso é muito saudável, né? Você trabalhar com aquilo que você não gosta não é muito legal, não, entendeu? Se você puder escolher, é melhor. Se tiver a opção, é melhor você escolher aquilo que você gosta um pouco mais do que o outro, né? Então, por exemplo, eu nunca escrevi uma linha de código em JavaScript. Olha, então, que orgulho de você. Eu não seria muito produtivo se amanhã eu tiver que trabalhar em JavaScript, entendeu? Eu já usei Python, Java, C++, agora eu tô trabalhando com Go, entendeu? Eu sou muito mais produtivo assim, então o meu gerente quer que eu seja mais produtivo, então ele vai me colocar para trabalhar com esse tipo de coisa e não com front-end, por exemplo. Então tem muito o trabalho do Engineer Manager, né, que a gente fala, né? Provavelmente esses papéis são bastante ativos aí, e essa pessoa realmente tem que conhecer o time com quem ele lida para poder encaixar as pessoas nas melhores atividades. Tem muita conversa, né? Você conversa, o gerente chega e faz, a gente tem aqui 5 problemas para resolver, 2 são front-end, 3 são back-end, como é que a gente resolve? Quem quer trabalhar em quê? E aí se organiza.
Eu tenho uma história boa com isso aí. Eu não sabia disso, né? Eu tava acostumado, vim do Brasil, de consultoria, onde eu tinha um chefe e eu fazia o que eu era mandado a fazer. Então, quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, o meu gerente me colocou num projeto que era com front-end, para mexer com Perl, e um framework em Perl para front-end chamado Mason, que era a tecnologia que a Amazon usava quando ela foi fundada lá em 1998, por ali. E o mesmo gerente, ele tinha um projeto back-end rodando Java e Hibernate, que era meu feijão com arroz que eu comia todo dia. Eu não sabia que eu tinha opção de escolha na época. Eu não sabia que eu gerenciava a minha carreira na época. E eu fiquei naquele projeto de front-end com Perl e Mason durante 1 ano, até eu perceber que, tipo assim, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Até conversando com as outras pessoas, me turmando com a cultura americana, assim, com os outros engenheiros, eu percebi que eu tinha um poder de escolha, e aí, tipo assim... E aí, realmente, eu lembro que eu fiquei chateado, porque, pô, o gerente sabia, eu falei pra ele o que eu fazia no Brasil, e a pessoa me colocou num projeto que não tinha nada a ver com o meu perfil, e foi um dos motivos que eu acabei trocando de time. Como o Alexandre falou, a flexibilidade de você trocar de time é muito alta, então o gerente perdeu um engenheiro porque colocou aquela pessoa num projeto que ela não curtia, entendeu? Mas foi um aprendizado bacana, descobrir que aqui existe muito essa conversa de relacionamento mesmo com o teu gerente, de conversar, tipo assim, olha, eu curto isso, me coloca pra fazer isso, etc. E, tipo assim, aí com isso você vai gerenciando a sua carreira. Foi um bom aprendizado que eu tive aqui. É bem legal mesmo do que o Hugo tá falando, que a gente tem esse ownership mesmo em cima da nossa carreira, e os gerentes aqui, eles estão sempre perguntando, e aí, tá tudo bem? O que você quer fazer? Como que a gente pode melhorar? O que eu posso te ajudar para fazer as coisas? Tem essa proximidade, e não necessariamente, não é que todas as empresas do Brasil não fazem isso, mas não necessariamente isso acontece numa empresa do Brasil. Tem muito que você faz o que tem para fazer, porque é isso aí, e seu cliente está esperando resultado, você vai entregar. Então, aqui acaba que você tem abrir uma vaga interna de uma outra área, até não, embaixo de outro gerente que seja, que você tem interesse. Isso é conversável, dá pra você fazer um processo de contratação interna e mudar de área se você quiser. Isso é bem legal, assim, você tem possibilidade de explorar coisas novas e buscar o que você tá interessado. Seja você uma pessoa que tá mais no começo da sua carreira, né, que é onde a gente realmente sai da computação com 1 milhão de coisas de possibilidade e não sabe onde quer ir ainda, ou você que já tá numa posição mais sênior e sabe o que você gosta e quer buscar mais desafios naquela área. Então, tem essa tranquilidade de conversar com o seu gerente, e até a níveis mais altos, você pode realmente sentar e conversar com o seu diretor. Em alguns casos, até os VPs de algumas empresas, eles deixam abertos horários na semana para você poder conversar com eles. Porra, massa. Aqui na Google, isso é levado ao extremo. Tipo, se eu quiser mudar de time amanhã, o meu gerente atual não pode me bloquear. Ele não pode dizer, ele não tem como impedir que eu mude de time se eu quiser. É extremamente aberto, eu vou procurar outra vaga, aplico para outra vaga, se o gerente do outro time me aceitar, eu vou, e acabou. Não tem como me bloquear. Então isso faz com que as pessoas convijam para trabalhar no que elas querem, né? O gerente não tem como segurar você no time, e todo mundo vai acabar se movendo para trabalhar realmente naquilo que ela se sente melhor, que ela acha que é mais capaz ou mais eficiente, né? Então, o negócio, a empresa como um todo converge para ficar mais eficiente, quando as pessoas vão mudando de time para trabalhar naquilo que elas se sentem melhor, certo? Tem um ponto que, aí tipo, até puxando um pouco de sardinha para minha área, né? Hoje eu trabalho com agilidade, né? Sou agilista. E eu queria saber, na verdade, dessa parte de processo, né? Daí dessas grandes empresas. Assim, quando vocês falaram de CI, CD, ok, isso tem algo muito bem definido, mas acho que até mais também, primeiro para parte do Lucas, né? Tipo, da parte de produto, como que acontece nessa parte, como que acontece o andamento, pô, aquela questão básica mesmo, tem daily, tem review, tem retrospectiva, não tem, tipo, faz sentido, porque, tipo, às vezes muda muito, né, os processos, né, às vezes ficam muito grandes e não acontece, né, e como que é, tipo, essa rotina mesmo aí dessas empresas gigantes? Assim, igual você falou, é muito grande, então as coisas vão ser quebradas, né? A gente, de certa forma, tem uma iniciativa, vamos supor, a gente quer lançar uma feature nova, uma maneira de vender nova dentro do eBay. Isso vai envolver o pessoal do time de vendas, vai envolver o pessoal de homepage, de search, da página de item, de checkout, assim, são N times. Então vai envolver, vamos pegar 2 áreas, por exemplo, que é a área de selling e a área de experiência do comprador.
essas duas áreas vão ter que coordenar o trabalho todo. Então, normalmente vai ter uma pessoa dentro da área que está liderando essa funcionalidade, seja de Buyer Experience ou seja de Selling. Ela vai pegar e vai liderar, e a gente vai ter um fórum inicial de vamos conversar com os stakeholders, vamos conversar qualquer ideia, qualquer hipótese que a gente vai fazer e vai apresentar. Aí cada um leva isso para sua área específica, isso é levado também. Aí esses fóruns menores já vão ter gente de engenharia para começar a realmente ver a viabilidade técnica daquilo. Então os engineering managers fazem parte disso. Isso vai sendo quebrado realmente até chegar no nível de eu vou trabalhar isso com o meu time. Quando chega para o meu time, o ideal é que isso esteja, né, mais mastigado, por assim dizer, não, mas mais bem definido. A gente já tem uma coisa mais robusta para o time poder realmente começar a fazer um spike técnico, entender como a gente vai desenvolver aquela solução. E enquanto isso, os devs, né, algum deles vão assumir a liderança dessa feature e vão conversar com os devs de outros times que estão trabalhando com essa feature para a gente conseguir fazer uma entrega end-to-end. Então, assim, é um processo que acaba sendo um pouco mais longo, dependendo do tamanho da sua feature, mas ele funciona bem. E aí quando a gente vai fazer review, essas reviews normalmente vão ter todos os times, slots pequenos de tempo, então 6 minutos, só que isso traz uma visibilidade muito legal pro time de desenvolvimento. Então essas pessoas elas vão ser colocadas frente a frente com o VP de desenvolvimento, com o VP de produto, então elas vão mostrar o trabalho deles, vão fazer uma demo. Então a gente tem essa review formal, a gente faz um teste também de quão pronto você está para os próximos sprints. Então, suas grooms estão funcionando, suas histórias estão bem escritas, os desenvolvedores estão satisfeitos com isso, o que está faltando, o seu time parceiro não está te dando o insumo que você precisa. Mas isso é bem adaptado à realidade da empresa. Então, dependendo do que você estiver trabalhando, isso muda. Eu acho que até no Brasil é isso. Quando você está trabalhando com Agile no Brasil, seja com Scrum, seja com Kanban, seja com Safe, sempre está adaptado. Nunca é o que vai estar no papel. Então muda-se muito. Por exemplo, o papel de Scrum Master, às vezes, ele acaba caindo numa pessoa que está liderando pessoas dentro do time, mas ela vem do background de engenharia e ainda faz alguma programação. Isso depende muito de como que a empresa está regendo isso. Mas, assim, eu acho que é um processo que hoje ele já está bem tranquilo nessas empresas desse tamanho, porque quer queira, quer não, ele começou aqui e foi sendo espalhado. Então ela já tem um nível de maturidade legal em relação a isso. O pessoal da engenharia aí mesmo. Também é isso? Essa é a percepção? Você quer ir primeiro, Hugo? Porque eu sou meio chato com isso. Não, então eu vou fazer o seguinte. Eu tô com medo agora. Eu vou acender a fogueira e você joga gasolina. É o seguinte, a regra sobre processos, pelo menos nas duas empresas que eu participei, não tem processo. Mas, brincadeira à parte, é o seguinte, eu gosto de dividir, eu vou pegar o framework que o pessoal usou, duas partes. A primeira parte é a parte de produto, que vem antes de produto. A Amazon tem aquele modelinho que é até meio famosinho e tal, que eles chamam do working backwards, né? Que eles diz que você escreve um 6-page, anunciando como é que vai ser a feature e etc, blá blá blá. Que isso é como você pega os requisitos para meio que dizer, olha, é assim que a gente quer que a feature seja feita. Depois que essa feature, como ela está idealizada, quando ela chega no time de engenharia, como o time vai quebrar aquilo e como o time vai tocar aquilo por time. Isso é até um comum entre a Amazon e o Twitter. Os times têm muita independência. Então, um time pode estar fazendo Kanban, o outro time pode estar fazendo Scrum, outro time pode estar fazendo nada. Já trabalhei em times fazendo Kanban, funcionava. Já trabalhei em times fazendo Scrum, não funcionava muito legal, porque não funciona, as regras, distorcia muito as regras do Scrum. E hoje em dia eu trabalho em um time que a gente não segue nada e funciona ótimo, assim, sendo bem sincero. Acho que a questão é muito mais dos times, muito mais uma questão seguindo os processos que o Alexandre até falou, né? A gente faz um system design e depois tem as reuniões com o time para discutir como a feature vai ser entregue. E aí tem muita discussão. Normalmente tem uma pessoa, isso o Lucas também falou, tem uma pessoa que lidera aquele projeto e ela vai tocando para frente. E essa pessoa que vai tocando o projetinho para frente, às vezes com outras 2 ou 3 pessoas juntos, e eles vão tocando e se organizando a lei de como vão entregar as tarefas. Então é muita comunicação. Eu acho que no fim das contas, né, todos esses processos, e aí é uma opinião pessoal minha, e é uma opinião inclusive que eu tô até aprendendo com esse meu time novo, né, que é um time que não tem processos, e esses processos todos, eles são ferramentas, né, eles são ferramentas que no final das contas eles querem ajudar você a organizar o seu fluxo de trabalho e facilitar uma comunicação.
Então, se o teu time achou um modo ali que ele consegue ter uma comunicação e consegue se organizar e fazer as tarefas andarem, não precisa, assim, entre aspas, ter processo, né? Tipo assim, eu acho que eu postei até isso ontem no Twitter, que eu tô surpreso que esse time atual não tem processo e anda bem, anda muito bem, entendeu? E é tanto que, assim, sendo bem sincero, às vezes, pra mim, que já tô há 7, 8 anos nisso, eu até estranho, assim, quando eu escuto os termos, tipo, Scrum Master e etc, tipo, aí, pelo menos internamente a gente não tem disso, saca? Não tem isso na Amazon e não tem isso no Twitter, de ter uma pessoa que é o Scrum Master que vai tocar. Não, é o próprio time de desenvolvimento, são os próprios engenheiros que tocam o projeto. Às vezes o gerente faz uma pergunta ou outra, ou olha mais de cima, assim, mas é muito o time de engenharia que toca mesmo. Então... Vai lá. Deixa eu fazer um disclaimer logo, que tudo que eu vou falar agora e que eu falei até agora é minha opinião pessoal, eu não falo o nome da empresa. Eu me lembrei agora de dizer isso, mas é muito semelhante ao que o Hugo falou também. A gente não tem um processo unificado, um processo único que todo mundo segue, até porque tem centenas de empresas dentro do Google, né? Não é uma coisa só, cada time é uma empresa. Então, cada time decide o que quer fazer, certo? Então, eu prefiro quando não tem processo. Ou quando tem um processo... Na verdade, é o seguinte, eu posso separar em duas partes, certo? A gente tem, pelo menos no meu time atual, a gente tem um processo muito bem definido para o produto, né? A gente faz business document, depois tem um documento de requisitos, e aí a gente faz um documento de design técnico para explicar como o sistema vai ser com o máximo de detalhes que der para colocar no documento e tal. Então, nessa parte, o processo é um pouco mais bem definido, né? A gente vai fazer... A gente tem essa é a justificativa para fazer esse sistema, né? Tem um BRD. Eu não sei se é um negócio que é usado em todo lugar. A gente tem um business document dizendo por que precisa fazer isso. Depois a gente tem um documento de requisitos dizendo o que é que precisa ser feito, quais são os problemas que tem que ser resolvidos, quais são as user journeys que a gente quer implementar lá, né? Depois alguém, aí é quando eu entro, né? Depois chega alguém que vai fazer um documento de design dizendo o que é que a gente precisa fazer para atender aqueles requisitos e o caso de negócio, né? A partir daí, não tem mais um processo muito rígido, não, entendeu? Tipo, eu tenho o meu documento de design, aí eu trabalho hoje com, 6 engenheiros. A gente senta com o nosso PM e discute quando a gente precisa entregar, qual é a priorização, né? Quais são as features que tem que chegar primeiro, quais são os deliverables, mais ou menos assim, quando vai ser um timeline para essas coisas. E aí a gente chega aqui, fulano, tá aqui, tu vai fazer isso. Vamos lá, vamos tocar o bonde aí. Então não tem, tipo... daily, pra todo dia a gente saber o que cada um fez. Eu detesto daily. Eu já eu tenho pavor de daily, eu não atendo daily. Quando botam daily no meu calendário, eu nego. Toda vez que tem daily. Eu disse, não, eu tô aqui. Eu digo pro pessoal que trabalha com isso, sempre que você precisar me perguntar qualquer coisa, marque no meu calendário, manda um ping no chat. Se eu tiver no escritório, venha falar comigo, a gente conversa na hora. Não precisa de daily. É a daily contínua, é o tempo todo. O cara que tiver uma dúvida, me procure e a gente conversa. Não tem um daily pra discutir status. É mais... É reunião, eu não gosto de reunião de status. Eu gosto de reunião pra desbloquear o povo. Quando alguém tá bloqueado, me chama e a gente conversa e vai tentar resolver, entendeu? Então, eu acho que isso funciona bem pra o nosso caso, porque eu acho que as pessoas são muito responsáveis, como até já falou isso também, né? Você é responsável pela sua carreira, entendeu? Então a gente chegou lá e definiu, eu vou entregar, eu tenho meus OKRs, né, os Object and Key Results. Eu defini com o meu gerente, com o time, que eu tenho 3 OKRs para esse trimestre, para esse quarto. Eu sou o maior interessado em terminar os meus OKRs, entendeu? Não precisa ninguém ficar toda semana perguntando, e aí, andou? Como é que tá? E não sei o que. Não precisa disso. É meu interesse. O maior interessado em terminar os OKRs sou eu. Entendeu? Então, eu acho que isso funciona bem quando você tem esse tipo de mentalidade, que cada pessoa é responsável pela sua carreira. Se a gente conversou com o meu time e tal, e a gente definiu para cada pessoa quais são os OKRs, eu tenho confiança que todas as pessoas vão fazer o melhor que eles puderem para atingir todos os OKRs que a gente definiu.
E se não atingir, a gente vai identificar, vai entender o que é que aconteceu. A gente foi um stretch goal, o que é que houve? Então, vamos tentar fazer um como é o nome? É blameless post-mortem, para entender por que a pessoa não chegou lá no que ele queria, no que a gente tinha entendido que daria para chegar. E a pessoa que define os próprios OKRs também, em comum acordo, não é o gerente chega e fala, você vai fazer A, B, C e D, tchau. Não é assim, né? A gente vai chegar e, a gente tem que fazer isso aqui tudinho. O que é que você acha que consegue fazer? Entendeu? E a gente distribui o trabalho e cada um dá o seu corre lá e vai fazer. E aí conversa o tempo todo para tirar os bloqueios. Eu acho que esse é um processo que eu gosto, é mais orgânico, de a gente conversa o tempo inteiro, tá sempre resolvendo as broncas. Eu tive hoje, sei lá, 4 reuniões com pessoas diferentes, porque eles estavam bloqueados em coisas diferentes. Não tive daily hoje, eu tive 4 reuniões com pessoas diferentes, com coisas que eles estavam bloqueados pra gente andar, né? Então eu gosto muito mais desse processo mais orgânico, entendeu? Eu fico meio... Não é que eu detesto, mas eu fico chateado quando eu tenho que estar lá dando satisfação do que é que eu tô fazendo, entendeu? Não gosto de ficar dando satisfação. Eu digo, se eu não fizer o que eu prometi fazer, você pode reclamar comigo depois. Mas até lá, me deixe fazer as minhas coisas aqui que vai dar certo, entendeu? Eu acho que até assim, só puxar uma sardinha aqui pro nosso lado, Fernando. Mas até assim, o que o Alexandre descreveu é um processo informal, de certa forma, até o esquema de ter uma reunião para desbloquear, a ideia original da Daily é exatamente essa, mas realmente existe uma distorção que surgiu durante a história do ágil aí, às vezes acontece muito, que vira uma reunião de status report. A ideia não é essa. A ideia é realmente que o time converse ali e ele se desbloqueie. Tem um problema, tal, faz um call-out. Até assim, eu faço 3 por semana, não é necessariamente daily, fazia parte do processo quando eu mudei, e pra mim sempre no começo foi assim, velho, beleza, cada um passa falando o que quiser fazer e tal, falar, e no final eu sempre falava, gente, tem algum call-out, tem algum concern, alguma coisa que a gente precisa fazer, que vocês estão precisando, que eu desbloqueie, que eu corra atrás pra vocês, e assim, beleza, não acho que realmente funcionou, igual o falar, não tem processo nenhum, tá funcionando, velho, tá ótimo, mas o processo de produto de vocês antes disso tá organizado. Então, quando chega realmente no dev, de maneira alguma eu vou falar pro desenvolvedor pra mim como que ele vai quebrar a tarefa e como que ele vai fazer o trabalho dele, velho. Eles são os especialistas, eles estão fazendo isso. Eu acho que se a gente assumir um contrato, beleza, a gente vai fazer isso até dia tal, e é isso aí eu esperado, caso você vá perder esse prazo, você me avisa com uns dias de antecedência, porque a gente negocia isso, eu acho que é super tranquilo. Eu pessoalmente não vejo problema nenhum. A gente só precisa ter, assim... Quando a gente tem uma expectativa do BU, né, até que é o que gera o que o Alexandre falou do BRD, que é o Business Requirement, e a gente quebra isso depois no Product Requirements Document, a gente meio que assina um contrato com um stakeholder, e aí isso aí sobe na escada da empresa até níveis, às vezes chegando no nível do CEO, e a gente precisa ser accountable por isso. Se meu time é accountable por isso, eu tô tranquilo porque eu vou ser accountable por isso, porque eu tô assinando embaixo de tudo que eles estão falando pra mim. Eu acho que é bem tranquilo, assim, a partir do momento que você, ou Product Manager, ou PO, qualquer o nome que seja o papel que a gente dá pra pessoa de produto que tá inserida nesse time, seja accountable e confie nos devs dele, pra mim sempre é uma rua de 2 mãos. A gente tá ali pra ajudar e eles estão ali pra ajudar a gente a chegar no mesmo objetivo, igual a gente já falou antes. Então, de certa forma, não ter esse processo acaba sendo um processo, só que, exatamente o que o Alexandre falou, é uma coisa orgânica. Isso, eu concordo. Eu acho também, eu gosto do nosso processo de produto, entendeu? É bem documentado, até porque você tem que gerenciar as expectativas, né, dos stakeholders e dizer quando as coisas vão chegar. E tem todo um plano. Se for uma feature, um produto que vai ter usuários externos, por exemplo, tem que ter marketing envolvido, tem muita coisa que precisa dessas garantias e tal, né? Mas eu acho que pra mim, quando você chega assim na fronteira, que agora vai ser engineering heavy no processo, eu gosto desse modelo mais orgânico, entendeu? De você ter... Eu não tenho uma daily, eu tenho às vezes 4 dailies, entendeu? Com pessoas diferentes, on demand. Não é um negócio assim, todo dia tem que dizer o que fez. Você vai lá e diz, quando precisar conversar, me chama que a gente conversa, né? Isso com o pessoal que trabalha comigo. E eu participei por isso também em vários times diferentes, e já participei também de times que tinham deles mais ossificadas e eu não curti, eu caí fora. Eu tenho um contraponto só para isso, que é, mesmo sendo a pessoa que falou que não gostava dos processos e tal, não tinha processos, que eu já ajudei a implementar processos em times. Então, eu já ajudei a implementar Kanban em 2 times que eu passei pela Amazon e em um time já no Twitter.
Mas uma coisa que eu percebi é que esses times eles tinham problemas de comunicação e eles tinham muitas pessoas júniores no time que não sabiam se comunicar bem, não sabiam detectar quando tinha um problema ou quando elas iam ficar bloqueadas para realmente, por exemplo, me acionar. Ei, Hugo, por favor, preciso que... Ou saber, tipo assim, vou precisar conversar com o Alexandre, entendeu? Então, implementar o Kanban, implementar as colunas e ver as tarefinhas seguindo naquele workflow era meio só uma ferramenta. E a Daily também, né? Era uma ferramenta para ajudar essas pessoas a se comunicarem, meio que treinando elas para identificar quando é que elas ficavam bloqueadas, quando é que as coisas não estavam andando, até o ponto que, beleza, agora tá todo mundo correndo, pode tirar isso aí que não precisa mais, entendeu? Então foi bem para isso assim que a gente usou o processo. Mas isso é legal, só porque a gente tem a máxima, né, quando a gente tá falando de Scrum, da função do Scrum Master, que é literalmente fazer isso. É fazer o time não precisar mais do Scrum Master. E é exatamente o que você está descrevendo. É fazer a galera chegar ao nível de maturidade que eles não precisam mais de alguém para fazer todas essas cerimônias e trazer as pessoas, fazer elas conversarem e mostrar o que está bloqueando. Isso tudo é maturidade, né? Então, provavelmente hoje o Alexandre está num time que é extremamente maduro já, o Hugo também. Então, assim, faz total sentido vocês não terem mais processo, porque não precisa mais. Quando a gente fala de agilidade como um todo, independente do processo, a gente está falando de entregar algo de valor para o usuário no final. Tá? Então, se vocês estão atingindo esse objetivo, se o time de produto fez todos os commitments, trouxe para vocês tudo o que realmente precisa fazer, tá todo mundo alinhado, no final a gente vai entregar alguma coisa que faz sentido para o stakeholder que vai usar. Isso é agilidade. Então não é exatamente os processos e tudo mais. Então assim, é o que o Hugo trouxe, o Lucas também comentou, que é sobre, o time tá começando, porra, é importante ter uma DI. Os caras não sabem nem com quem falar, né? Os caras não sabem nem para onde andar. Então acho que sim, faz muito sentido. E tem hora que faz parte dessa. Você ainda vai chegar num time e você fala, putz, é bom a gente falar todo dia que os caras não estão nem... Você vai demorar 4 dias pra descobrir que um cara tá impedido. Aí você fala, putz, talvez eu deveria estar falando com esse cara todo dia. Teve um caso que... um dos motivos que eu coloquei Kanban em um dos times é porque as pessoas chegavam com as tarefas pra ficar em code review e ninguém sabia que as tarefas estavam em code reviews e ninguém comunicava que as tarefas estavam em code review e a tarefa ficava lá, boiando em code review. Aí eu criei o Kanban board e botei lá na frente e quando eu veio, por que tá aqui há 30 dias em code review. Exatamente. Entendeu? E aí, com isso, assim, o time foi aprendendo, tipo assim, ou então que a gente não fazia deployment, né, contínuo, e aí as tarefas ficavam lá acumulando no deployment e ninguém via que tinha 30 tarefas esperando fazer deployment. Então, assim, eu acho que o processo em si foi uma ferramenta que ajudou a andar. Mas eu gosto muito do que você falou, Fernando, é bem isso mesmo, assim, a agilidade, no final das contas, eu vejo, assim, como colocar o software na frente do usuário, né? Então, o processo em si ele vai ser só uma ferramenta para você conseguir atingir isso. É legal. E uma coisa pode adicionar até nisso, Fernando, não é só chegar o software que vai entregar valor. Chegar o software que vai falhar também, velho. Eu fiz uma palestra na terça agora, na conferência de produto aqui, e o VP de streaming o VP de produto de streaming da Disney falou, a palestra dele foi só sobre isso. O quão importante é a gente estar ok com falhar. Então, entregar para o usuário, que seja. E o time de desenvolvimento tem que estar ok com isso, velho. Pode ser que chegue aqui, a gente gastou um mês fazendo isso, mas não seja realmente um negócio que vai entregar valor, mas a gente está falhando rápido. E isso é importante também. Uma métrica, né? Uma das métricas mais importantes que eu tenho levado para os times hoje é isso, né? O quanto a gente falhou, o quanto a gente cancelou de ação, porque é o quanto de esforço que eu deixei de fazer, tá ligado? Então, quanto de coisa eu cancelei é importante. Às vezes, depois identificar o porquê que a gente tá cancelando muito. Mas quanto de coisa que eu cancelei é algo muito importante, que é o quanto de esforço eu deixei de fazer de algo que estava previsto lá atrás. Então, assim, tem várias coisas também importantes quando a gente coloca um processo na fase de amadurecimento mesmo. Com certeza. Mas vamos lá, pra gente, então, assim, só pra ir pros finalmente aqui, que a gente, inclusive, já bateu o prazo que eu falei pra vocês, de gravação. Cara, assim, um assunto final, né, que obviamente todo mundo vai perguntar. No fim das contas, salário de Big Tech é maior que o salário como o salário padrão do mercado? Tipo, ele é visível, assim, tipo, certamente você entra lá e fala, pô, lógico que os caras pagam mais? Ou não?
média e tal, e, sei lá, o nome da Big Tech no currículo faz mais sentido do que o valor. Vou puxar essa conversa, porque assim, não é só o salário, mas junto com ele tem um book de benefícios. A maioria das Big Techs, ela não vai só te pagar um valor simbólico aqui, vamos pôr $100 mil por ano. Não, ela vai te dar mais, em cima disso, mais $100 mil de ação da empresa por ano, e você vai ter um outro book de benefícios. Isso varia muito de empresa para empresa, mas no geral, o que eu conheço, assim, se você for de outra área que não tecnologia, né, se não tech, faz muita diferença já de salário. Só de mudar para a área de tech. E, em geral, aí vai depender muito da natureza da empresa que você está trabalhando. Vai ter, às vezes, alguma startup, uma empresa menor, que ela recebeu um aporte de dinheiro muito grande e é capaz de pagar um pouquinho mais, para ter um cara mais capacitado ou não. Mas as Big Techs são referências de, beleza, eu vou para cá, eu vou ter uma estabilidade de emprego, eu vou ter um plano de carreira bem definido e vou ter faz-me rir bom aqui também, né? Mas só de ter o nome, né? Isso acho que todo mundo, quando muda pro Vale do Silício, você põe no seu LinkedIn, eu trabalho pra Amazon, trabalho pro Google, eu trabalho pro eBay. A gente já é assediado normalmente por trabalhar em tecnologia, até no Brasil mesmo, o mercado é muito aquecido. Mas quando você tem alguma coisa dessa, é um stamp, né? Um carimbinho falando, velho, esse cara aqui já passou nesse processo seletivo. Ele é uma pessoa que eu posso tentar contratar, porque eu sei que já vai ter validado um nível de qualidade XYZ. Eu não tenho experiência em outras empresas aqui, né, que não seja Big Tech, então fica até difícil comparar, mas eu escuto das pessoas que vieram de outras empresas, tipo bancos, etc., que trabalhavam com tech já eram engenheiros, trabalhavam com praticamente tudo que a gente fazia, seguindo o mesmo processo, CI/CD, tudo, mas não era Big Tech, e as pessoas me falaram que o salário delas chegava a dobrar, ou às vezes triplicar, dependendo do seu nível, ao entrar em Big Tech, porque o negócio de Big Tech é que não é só o salário mensal, né? Aqui a gente não calcula salário assim, a gente calcula salário com Total Compensation, né? Que é o seu salário anual. E para isso entra não só o teu salário mensal, mas também os teus bônus, às vezes em dinheiro, e também os bônus que vêm em termos de ações, né? Então, quando você junta tudo isso, as Big Techs, o salário chega a ser bem absurdo, assim. Eu lembro que, se você olhar, acho que, sei lá, Pleno vai estar algo entre, não sei se nem está atualizado, mas Pleno ia estar algo entre 200 a 300 mil, depois Sênior vai acima de 300 mil por ano. Eu já vi algumas empresas aí, tipo, que estão com um aporte gigantesco, pagando, sei lá, 500 mil, 600 mil para um Sênior por ano, entendeu? Então, assim, são valores que é bem difícil uma empresa que não seja Big Tech conseguir pagar esse valor. E outra coisa assim é que mesmo que uma outra empresa, por exemplo, o Lucas falou de uma startup, talvez ela consiga até ganhar, mas assim, fica difícil. Se ela não te pagar em cash, por exemplo, te pagar em stocks de mentirinha, né, para pós-IPO, corre sempre o risco daquela coisa não fruir, né? Não dá certo, e aí você perde tudo. Enquanto que a Big Tech não, ela vai estar lá a cada 6 meses ou a cada 3 meses, depende de quando eles distribuem os estoques, te pagando aquele bônus constante, entendeu? Isso aí. Eu acho o seguinte, se você quer ficar rico, certo? Você quer ficar rico, milionário, bilionário, você tem que ir para uma startup logo no começo e dar sorte, muita sorte de o negócio de a startup dar certo, entendeu? Para você ficar rico mesmo, é isso. Mas se você acha que não tem tanta sorte assim, entendeu? Você conseguir uma empresa numa Big Tech, você vai ter um salário muito confortável, né? Então, eu tô olhando agora aqui, exatamente agora, em levels.fyi. É um site que você pode usar para comparar salário de várias empresas diferentes. Você vai olhar, escolhe as empresas e ele mostra os níveis e mostra o salário. Eu tô vendo aqui um salário, o valor que tá reportado lá para um nível 3 na Google hoje é 190 mil. Então nível 3 é o cara que acabou de se formar na universidade, ou o cara que acabou de entrar, um júnior que acabou de entrar na carreira, entendeu? Então ele vai ganhar 190 mil. Isso é 3 vezes a média salarial dos Estados Unidos, né? Sim, na faixa de 60 mil. Então é muito dinheiro. Aí se você vai olhar, as outras empresas vai ser parecido, né?
Vai ser tipo, eu tô vendo aqui o nível 1 da Amazon, 170 mil. É um salário que é muito fora da realidade do que é viver nos Estados Unidos. A média salarial aqui é $60 mil por ano, né? A gente nem joga nisso o poder aquisitivo do dólar, né? Porque é uma coisa bem assim, você mudando, saindo do Brasil e vindo pra cá, $100 é muito dinheiro. Você compra muita coisa com $100. R$100 beleza. É 3 drinks na balada em São Paulo. Você vai, por exemplo, só um cara ganha, sei lá, $200 mil por ano, certo? Aí você vai comprar um carro. Agora o valor tá meio alucinado nesses últimos anos. Não me lembro disso não, que eu tenho que comprar um. Aí você vai ver, você consegue comprar um carro bom aqui novo, eu acho 40 mil, 50 mil, você consegue comprar um carro novo muito bom. Isso é o quê? 1/4 do teu salário. Aí você vai comprar um carro no Brasil, vai ser 6 anos de salário, entendeu, pra pagar o carro. Uma diferença. Mais ou menos isso mesmo. O poder aquisitivo é assustador. Embora o que o Alexandre falou aqui, como no mundo inteiro, né, tá tendo uma alta no preço do carro por causa de falta de material durante a pandemia. Então, o preço do carro nos Estados Unidos dobrou nos últimos 2 anos. Mas 50 mil você compra um carro muito bom. É um top de linha, assim, híbrido, com tudo instalado no carro, que o carro faz tudo pra você. E vai ser, sei lá, 1/4, 1/5 do teu salário, entendeu? Então é uma diferença muito grande. Então o que eu digo é o seguinte, você não vai ficar milionário no curto prazo. Depois de 20 anos, sei lá, se você conseguir ser bem disciplinado, investir e tal, e não gastar demais com o aluguel das casas na Bay Area, você vai acabar juntando uma grana boa aí, entendeu? Mas paga bem, mas não é uma coisa que você vai ficar milionário, você vai viver muito bem, bem confortável. Se você quer ficar milionário mesmo, aí você tem que atirar na loteria. Mas talvez seja mais, estatisticamente mais fácil você ir para uma Big Tech e você pegar uma parcela do seu dinheiro e jogar todo mês em Vegas. É a mesma chance de você conseguir Entendeu? E vai ser mais divertido. É melhor apostar em Vegas do que apostar numa startup que tá aí do zero. A probabilidade é muito próxima, realmente. E vai ser muito mais divertido Vegas. Boa. Eu tenho uma frase boa pra esse tópico que eu gostava de falar. Logo que eu entrei, eu dizia que lá no Brasil a gente tinha um sonho, né, de passar em concurso público, porque pagava bem, pelo menos quando eu saí, pagava bem, era estável, tipo, aposentadoria, benefícios ótimos, etc. Sua mãe sempre ficava perreando, meu filho, Hugo, faça o concurso público. Esse negócio de TI não vai levar a nada, não. E aí eu ficava brincando que a Big Tech é tipo o concurso público do mundo privado, porque você tem que estudar para uma prova, que é a prova de cálculo, como o Alexandre falou. Você passa na prova e aí você cai com um salário muito bom, com benefícios ótimos, e se você, tipo assim, se você não fizer nada de errado, tem uma boa chance que você vai ficar bem na sua carreira e vai trabalhar aí. Eu até sou mais otimista que o Alexandre. Eu acho que talvez se a pessoa for, de repente, só um casal, não tiver filhos e tal, dependendo de onde mora, uns 10 anos aí eu acho que dá pra pessoa ser milionário. Não vai ser multimilionário, mas dá pra ser milionário. Em uns 10 anos aí guardando dinheiro. Falando disso, a minha ideia quando a gente vem pra cá e eu conversei com meu marido foi realmente, velho, vamos guardar o que der, porque na pior das hipóteses, em 10 anos a gente volta pro Brasil e aposenta lá, porque lá a gente consegue aposentar. Então, eu sempre faço essa brincadeira, assim, quando me perguntam sobre Big Tech, assim, eu digo, cara, é o concurso do mundo público da TI, assim. Do mundo privado, que diga, da TI. Você passa na prova, você tem um salário bom, você tem excelentes benefícios, e se você trabalhar direitinho e tranquilo, assim, 10, 15 anos juntando uma grana, você vai ter um pé de meia até bacana. E uma coisa tá legal falando disso, se você, né, se a pessoa que estiver ouvindo, que tiver esse sonho de trabalhar em Big Tech, velho, aplica. A galera tem muito medo de aplicar e tomar um não. Beleza, você toma um não, aprende pra próxima entrevista. Ninguém vai fazer uma lista negra com seu nome nisso. Existe sempre a possibilidade. É mais difícil estando no Brasil e todo o processo de visto pode ser um pouco mais difícil? Pode, mas não te impede de fazer isso. Então, assim, se você realmente tem essa vontade, dá pra correr atrás. A gente trabalha com tecnologia, tem a faca e o queijo na mão, velho. Não tem área mais fácil da gente migrar e poder experimentar outra cultura, seja aqui nos Estados Unidos, seja se você quiser ir para a Alemanha é até mais fácil, né, por causa de lei de imigração, mas você tem essa possibilidade, então não tem por que você, por causa de medo ou se sentir uma síndrome do impostor qualquer, você não se dá
a essa possibilidade. Eu acho que super vale a pena mesmo você se abrir e tentar. Você já tem um não no bolso. O que pode acontecer é um sim. O risco é dar certo, né? O risco que você corre é dar certo. Pois é, ter um não, você já tá com não. Então, vai que dá um sim, né? Às vezes sai o sim. Boa. Bom, pessoal, excelente. Muito obrigado pela participação de vocês, por todo o assunto que a gente falou aqui. A gente vai ter um episódio gigante. Steve se vira pra editar e deixar isso no tempo aceitável. Mas beleza, gente, cara, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Bom, se vocês quiserem, já que chegamos até o final, deixar a rede social, onde o pessoal acha vocês, se vocês interagem em alguma rede social, esse é o momento também. Onde a gente acha eu uso Instagram e LinkedIn, o Facebook eu não uso muito mais. @lstimoeller. Eu não vou soletrar isso agora, o Fernando, se quiser adicionar isso depois no contato do episódio, eu mando isso pra vocês. Mas eu raramente falo alguma coisa muito de trabalho, sou bem reservado em relação a isso em redes sociais, a não ser no LinkedIn. LinkedIn é o mesmo perfil, então é /lstimoeller também. Aí se quiser trocar ideia por lá, perguntar qualquer coisa, é super bem-vindo. Boa, a gente vai ter tudo isso, vai estar na descrição do episódio, então o pessoal vai achar. Eu uso muito o Twitter. Por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios, exatamente, eu tenho interesse. Então, meu Twitter vai ser @ugãomarques, sem o tio, né, no Gão. Mas eu sou bem ativo lá, eu falo bastante sobre tech, posto dicas para o pessoal que é júnior, eu tento ajudar bastante assim, quem é júnior, quem está começando carreira. E mais recentemente também comecei a escrever alguns artigos para a galera que é mais assim, pleno e sênior, tocando nesses tópicos que a gente mencionou hoje, assim, sobre sistemas distribuídos e tal. Então, assim, é uma boa para quem está querendo entender o que a gente toca, quem fala em Big Tech. Eu tenho tentado abordar esses tópicos lá no Twitter. Uhum. Boa. Eu tô dando uma força pro Hugo, eu também tô usando o Twitter, eu tô por lá. O meu username no Twitter é Real Alexandre, só que tem um cheat mode que o L do Real, na verdade, é um I maiúsculo. Caraca, você vai ter que mandar isso aí por escrito pra gente. Tem que ser, porque tem chance de eu lembrar. Reai Alexandre. Boa. Eu mando por escrito depois. Boa, excelente. Bom, pessoal, de novo, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu falar muito, conseguiu elucidar também muitas dúvidas e certamente vão ter mais dúvidas, então vamos ser procurados para ter essas respostas. Valeu também todo mundo que ouviu a gente até esse momento. Muito obrigado e é isso. Valeu, falou! Devs cansados. Somos todos devs cansados. Devs cansados. Somos todos devs cansados.